Yoga à luz do esotérico. Ignorância ocidental. O Ocidente está se tornando cada vez mais informado sobre os movimentos políticos e sociais da Índia. Mas há um lamentável desconhecimento quanto à vida espiritual dos indianos. Só recentemente a propaganda da yoga nos Estados Unidos influenciou alguns psicólogos americanos a começar a se perguntar se não deveriam investigar se os indianos realmente têm uma vida espiritual iluminada que valeria a pena estudar. A maior parte do que a maioria das pessoas sabe sobre a Índia é provavelmente o que aprenderam na escola dominical, onde as crianças aprendem o que os missionários cristãos pensam sobre esses pagãos com sua ignorância da vida. É óbvio que confundem os yogis com os faquires, sem suspeitar da imensa distância que existe entre eles no que diz respeito ao desenvolvimento. Os chamados faquires, a palavra faquir é na verdade um termo árabe para seta, que estão todos no estágio de barbárie ou perto dele, podem ser divididos em dois tipos, que poderiam ser chamados de ilusionistas e quietistas, respectivamente. Os ilusionistas mostram seus truques psicológicos altamente especializados, o querido truque da corda, por exemplo, que são, via de regra, transmitidos pela família. Os quietistas são em parte aqueles que torturam seus organismos, em parte aqueles que tentam assassinar suas almas matando todas as percepções sensoriais, sentimentos e pensamentos. Eles pensam que dessa forma podem atingir o nirvana, ou extinção, não produzindo nenhum novo karma, não desejando nada da vida que possa obrigá-los a renascer. Os missionários acusam os pobres pagãos de adorar ídolos horríveis em seus templos, mas esquecem que certos cristãos adoram a Virgem Maria e inúmeras imagens de santos, bem como ícones em seus templos. Eles não suspeitam que as estátuas indianas são altamente magnetizadas, como resultado de que os adoradores emocionais que contemplam devotamente símbolos de várias energias cósmicas recebem um estímulo físico etérico e emocional desejado. No Ocidente existe um círculo muito restrito de estudiosos, orientalistas e sânscritos que, como Max Miller, se ocupam da tradução e interpretação da literatura sânscrita. Eles ignoram o fato de que essa literatura antiga é completamente simbólica e que esse simbolismo não pode ser interpretado corretamente nem mesmo pelos brahmanes ou yogis mais eruditos. O que para o indivíduo normal, a maioria das pessoas, é o incognoscível, em nenhum lugar mais do que na Índia tem sido objeto de tal especulação interminável. Em nenhum lugar mais pessoas ponderadas foram preparadas para se orientar na realidade e buscar soluções para os problemas da natureza da existência e do sentido da vida. A Índia apresenta um espectro de todas as visões religiosas e filosóficas existentes. A maioria são hindus que, além de inúmeras divindades menores, têm os símbolos ainda não esclarecidos e totalmente mal interpretados dos três aspectos da existência: matéria, Brahma, consciência, Vishnu, e movimento, Shiva. O pavor dos hindus é a metempsicose da superstição popular que os milênios gravaram neles. Tornar-se ora um cachorro, ora uma vaca, ora um crocodilo, ora habitar uma noz, como se acredita, não pode ter muitos atrativos, muito menos para um brahmane. Em todos os que foram vítimas dessa ficção, o desejo de evitar tal destino a qualquer custo dominará no final. E como o destino, karma, é o resultado das expressões da consciência do indivíduo, a liberação da metempsicose e extinção no nirvana só pode ser alcançada matando todos os tipos de expressões da consciência, especialmente através da libertação de todos os tipos de desejo por qualquer coisa na vida. Existem infinitas variações desse pensamento básico, desde as concepções mais primitivas da casta mais baixa até os mais elaborados e complicados sistemas lógicos especulativos dos brahmanes. Uma visão amplamente aceita é que qualquer um que conseguiu nascer duas vezes na casta brahmane tem o nirvana ao seu alcance. A inesgotável e inquieta especulação indiana, principalmente na casta brahmane, que constantemente tem que elaborar sistemas lógicos abrangentes a partir de todos os caprichos e constantemente tem que ter novas ficções para trabalhar, nunca se contenta com um sistema onde foi elucidado de uma vez por todas, mas segue tecendo seu tecido das mais arejadas abstrações. Um lógico ocidental ficaria surpreso com a acuidade dessas conclusões, que confirmam que a lógica não resolve nenhum problema de conhecimento. Uma prova da compreensão de Hermann Keiserlin sobre a mentalidade indiana é sua observação correta de que a base do fracasso do budismo na Índia foi e será o fato de que ele impede, para não dizer, impede uma contínua mania de especulação. A filosofia do yoga. O que se segue é uma comparação entre a concepção esotérica, filosófica, da realidade e a da filosofia do yoga. Tal comparação tem se mostrado cada vez mais necessária.
Os yogis que tentaram apresentar o yoga ao ocidente carecem do conhecimento do esoterismo. E os ocidentais que trataram do yoga não foram capazes de elucidar os problemas pertinentes. Dois em particular dos muitos sistemas filosóficos da Índia forneceram a base para os yogis começarem. Um deles é o sistema de pensamento usado por Patanjali quando escreveu seus sutras, ou seja, Sankhya. A outra é aquela forma de Vedanta que recebeu seu caráter de Shankara. Sankhya é um sistema dualista, assim como Vedanta antes de Shankara reformulá-lo. Sankhya parte da matéria, Prakriti, e da consciência, Purusha, Vedanta da matéria, Akasha, e energia, Prana. A energia está ausente em Sankhya, a consciência em Vedanta. Esses aspectos são, ao contrário, atribuídos ao indivíduo, sendo as qualidades as correspondências mais próximas. As três qualidades, gunas, atribuídas a Prakriti, Sattva, Rajas, Tamas, são, de acordo com esotéricos, energias materiais dos três tipos atômicos 45, 47, 49. Nem no Oriente nem no Ocidente os filósofos conseguiram resolver o problema fundamental da existência, a trindade, os três aspectos da existência. Os filósofos da yoga que estudaram a filosofia europeia pararam em Schopenhauer como o que mais concordava com sua filosofia. E o próprio Schopenhauer partiu dos Upanishads. Eles citam seu espaço, tempo e causalidade, mas esquecem de mencionar seus dois fundamentos: vontade e ideia, consciência. Subjetivistas que todos são, eles omitiram um aspecto da matéria. A forma dada ao Vedanta por Shankara após seu tratamento é chamada de Advaita, embora com a mesma frequência o termo Vedanta seja usado incorretamente. Shankara descartou o aspecto matéria de Vedanta, sendo o subjetivismo absoluto o resultado. Advaita nega a existência da matéria, nega que haja qualquer realidade fora de nós, que haja qualquer coisa além do Self, Atman, Nirvana. Todo o resto é apenas nome e forma, o engano dos sentidos, realidade ilusória, ilusão, Maya. Os indivíduos não têm existência própria, são emanações enganosas ou reflexos do Self cósmico. Um dos fundamentos da concepção errônea da realidade dos yogis é sua ignorância dos três aspectos da existência. Cada mundo material é diferente de todos os outros por causa das diferenças na densidade dos átomos primordiais. A apreensão da realidade, portanto, deve ser diferente nos diferentes mundos. Basicamente, existem três tipos totalmente diferentes da assim chamada teoria do conhecimento: o da ignorância ocidental da vida, a filosofia ilusionista indiana, Advaita, e os ilusóicos, respectivamente. A teoria ocidental é o fisicalismo agnóstico ou cético usual, que nega a existência de qualquer coisa que não possa ser verificada por todos e considera a consciência como uma qualidade da matéria orgânica, ou o subjetivismo filosófico, que atribui os diferentes tipos de consciência do homem a um mundo fictício de consciência imaterial ou espiritual. A filosofia Advaita comete o erro fundamental de julgar a realidade em um mundo a partir da percepção da realidade em outro mundo e, portanto, chega a nada além de absurdos. A percepção da realidade no mundo 45, por exemplo, é logicamente impossível tanto para os selves 47 quanto para os selves 43. Os filósofos devem aprender a deixar ser assim em todos os mundos. A filosofia ilusionista pode ser explicada psicologicamente assim: quando a matéria se desintegra, os átomos envolvidos em tipos atômicos inferiores se transformam no próximo tipo superior. Quando o átomo de 45 é dividido, ele se desintegra em átomos de 44. 15 ilusóicos sustenta que todo mundo é sua própria realidade inevitável, tão real quanto é a realidade de todos os outros mundos para aqueles que estão nele. Os três aspectos da realidade não apenas parecem diferentes, mas são diferentes nos diferentes mundos. O Vedanta pretendia ser uma reação contra o fisicalismo e envolvia enfatizar o aspecto da consciência, mas, portanto, em sua forma original, não descartava o aspecto da matéria. Este foi o erro, com Advaita, cometido pelos Shankaras que viveram no século IX DC. O primeiro Shankara apareceu logo depois de Buda. A consciência não pode existir sem uma base material. A importância do aspecto consciência aumenta em cada mundo material superior e a importância do aspecto matéria diminui. Mas é um erro negar a existência absoluta do aspecto matéria e um erro ainda maior desconsiderar seu significado nos mundos humanos. A filosofia ilusionista de Shankara é uma ficção mental no mundo das ilusões emocionais. Esoterismo explica como Shankara pôde chegar à sua ideia, ao que parece, barroca.
Há apenas uma consciência, a consciência cósmica total na qual cada átomo primordial tem uma parte que não pode perder, e toda a consciência é coletiva e individual. Se os aspectos matéria e movimento da existência forem desconsiderados, o aspecto consciência terá uma importância totalmente dominante. Então, basta pensar nas consequências dos seguintes fatos. O átomo físico, 49.1, contém 48 tipos cada vez maiores de átomos e bilhões de átomos primordiais. O átomo físico pertencente à matéria involutiva já possui consciência passiva atualizada e, portanto, tem tantos pontos de consciência quanto os átomos primordiais. Todo o cosmos é uma consciência, em grande parte ativa, em todo caso ativada. A especulação do Advaita mostra a onipotência da imaginação quando conseguiu ir além do alcance do controle lógico e evitou o destino de Icarus de ser exposto a um contato muito palpável com a realidade. É característico da mentalidade indiana que tanto Sankhya quanto Advaita parecem ser capazes de prosperar sob o mesmo teto. Depois de usar o Sankhya, o aspecto matéria, para explicar as realidades da existência, não há obstáculo para coroar o trabalho passando para a filosofia ilusionista do Advaita e perdendo-se nas mais etéreas abstrações. Se alguém, por qualquer motivo, for compelido a dar uma explicação racional das irritantes realidades materiais, então, ele dá uma cambalhota para o dualismo novamente, obviamente sendo capaz de repetir tais façanhas acrobáticas quantas vezes quiser. É esta versatilidade mental e a imprecisão das definições fluidas que facilitam as formulações pessoais e subjetivas de novos sistemas de pensamento. Não existe uma visão estabelecida, mas cada santo da yoga tem sua própria formulação dos dogmas básicos comuns. É por isso que, como disse Vivekananda, novas seitas são formadas na Índia a cada ano. Para alguém de fora, criticar assim é uma questão difícil, porque o que quer que se diga, é sempre possível para os filósofos da yoga invocar alguma outra autoridade. A filosofia Sankhya é usada pelo yogi até que ele tenha alcançado a autorrealização, e com isso se torne um com Deus, se torne Deus. Depois disso, apenas o Advaita servirá, sendo considerado como a visão da onisciência sobre a existência. É um tipo estranho de onisciência que ignora a existência de 49 mundos atômicos cósmicos, 42 mundos sistêmicos solares moleculares, 6 reinos naturais cada vez mais elevados no sistema solar, nos mundos 43 e 49, 6 reinos divinos cada vez mais elevados, nos mundos 1 e 42. O governo sistêmico solar, o governo planetário, a hierarquia planetária e que além disso ignora os 3 aspectos da existência: matéria primordial, matéria involutiva, matéria evolucionária, mônada humana no invólucro causal, reencarnação distinta da metempsicose, para mencionar apenas alguns fatos. A divergência fundamental entre os ilozoicos de Pitágoras e o panteísmo de Shankara é que Advaita assume que a consciência pode existir sem uma base material, enquanto de acordo com os ilozoicos a consciência não pode ter uma existência separada independente da matéria, mas está sempre necessariamente ligada à matéria. De acordo com o panteísmo, a vida deve ser sem um propósito racional. A alma universal separa de si a alma individual, que depois de vagar sem sentido, metempsicose, pelos 4 reinos naturais, finalmente consegue atingir o nirvana e é aniquilada ao ser reabsorvida em uma alma universal eternamente mutável que trabalha cega e automaticamente sem um propósito. É fácil entender que a autoconsciência, se pensada como não tendo um ponto firme para sua própria existência, deve ser considerada como fundida com a alma primordial uma vez que ela é libertada da matéria. Segundo os ilozoicos, o cosmos é composto de átomos primordiais, mônadas, com consciência potencial, que são despertados para a vida no processo de manifestação e então, do reino mineral através de reinos naturais cada vez mais elevados em mundos materiais cada vez mais elevados, adquirem uma dimensão cada vez maior, compartilham da consciência cósmica total, que é composta pela consciência coletiva de todas as mônadas. O indivíduo é, portanto, eternamente mortal, e o significado da vida é o desenvolvimento e a expansão da consciência individual em onisciência e onipotência cósmicas. A reversão de um reino natural superior para um inferior é, obviamente, excluída. Cada sistema solar, planeta, mundo em um planeta, forma uma consciência coletiva na qual cada mônada, átomo primordial, tem uma parte que não pode perder. Quanto mais aumenta a participação consciente da mônada nisso, maior é sua responsabilidade. O destino do sistema solar é o resultado da atividade de todas as mônadas. Todos afetam todos. A humanidade também forma um coletivo no coletivo.
Do que foi dito deve ficar claro que a yoga é esotérica e não esotérica. As ficções do yoga. Os rishis, os professores das escolas dos templos da Atlântida, ensinavam à elite intelectual o conhecimento da realidade. Aqueles que obtiveram benefícios reais desse ensinamento, seres causais consideravelmente mais antigos do que o resto da humanidade, há muito passaram do quinto reino natural. Do resto, aqueles que tiveram entendimento suficiente para não abusar do conhecimento tiveram a oportunidade de lembrá-lo novamente em ordens de conhecimento esotérico. Aqueles que pertenciam ou seguiam o sacerdócio negro, conseguiram destruir o princípio mental, o senso de realidade do órgão de apreensão mental, que cerca de 50.000 anos de encarnações foram necessários para consertá-lo. Pelo visto, nem isso tem sido suficiente para muita gente. Eles continuam idiotizando sua razão. O fato de que de todas as nações os indianos se tornaram os principais preservadores do conhecimento foi devido ao Manu permitir que a raça ariana mais antiga formasse uma casta própria, os Brahmanes, e o Bodhisattva, dando a esta casta conhecimento suficiente para proteger, observando todos os tipos de medidas de precaução, para que pudesse ocupar uma posição especial no respeito espiritual. Centros espirituais com mosteiros foram fundados em toda a Índia. As medidas de precaução tomadas finalmente levaram à situação de que apenas os hierofantes eram capazes de interpretar corretamente os escritos sagrados e morreriam antes de encontrar sucessores dignos. O que resta agora do conhecimento original é, em geral, deturpação irremediável. Mas, apesar disso, o esoterista não tem dificuldade em reconhecer o conhecimento perdido nas ficções que prevalecem hoje. Quão arraigadas e ainda irremediavelmente enraizadas na mentalidade popular essas ficções podem ser vistas na tentativa mal-sucedida do Bodhisattva, mais tarde Buda, de inculcar a prioridade e a soberania do bom senso. É típico que os Brahmanes ainda guardem zelosamente o que acreditam ser a doutrina original. A filosofia do yoga é a soma da filosofia indiana de vida. Nesse aspecto, é incomparavelmente superior ao que outras nações alcançaram, também do ponto de vista psicológico. Você poderia chamá-la de ciência da emocionalidade. Pode-se ver, no entanto, que a razão humana, como Buda deixou claro há muito tempo, não pode resolver os problemas da existência, que o homem lançado sobre seus próprios recursos não pode, no atual estágio de desenvolvimento da humanidade, nem mesmo levantar o véu de Ísis. Ninguém que não tenha adquirido autoconsciência em seu invólucro causal pode entrar no mundo das ideias platônicas. Os termos sânscritos que foram transmitidos desde a época em que os rishis ensinados na Atlântida ainda são mal compreendidos. Eles não podem ser interpretados corretamente sem conhecimento esotérico. As explicações de Manas, Buddhi, Nirvana, Atma dadas pelos yogis estão incorretas. Eles nem mesmo foram capazes de compreender corretamente a importância da reencarnação e do karma. Os escritos dos rishis foram originalmente escritos em Sanskrit e posteriormente traduzidos para o sânscrito. Em todo caso, o que resta desses textos muitas vezes corruptos, Upanishads e Vedas, não pode ser entendido por ninguém, exceto esoteristas. O fato de os termos sânscritos serem mal compreendidos é evidente até mesmo pelos diferentes significados atribuídos a eles em diferentes escolas de yoga. 11 Os yogis chamam manas ora de faculdade do pensamento, ora de poder da alma, ora de função do antakarana. Eles chamam Buddhi ora razão, ora intuição, ora ankara, ora antakarana. Eles chamam de Atma ora o self, ora alma, ora Brahman, ora o absoluto. Uma autoridade em yoga chama antakarana de aquele instrumento interno através do qual o sujeito reconhece o objeto por identificação. Antakarana fica entre o self e o objeto. De acordo com o esotérico, antakarana é o elo de ligação entre os diferentes invólucros e seus diferentes tipos de consciência. Algumas citações adicionais de yoga devem ser interessantes a esse respeito. A alma, ou antakarana, tem seu poder através da união com o ser, ou Atma, que é o mesmo que Brahman, ou o absoluto. O Atma dos hindus é a realidade imutável, a grande testemunha, a consciência em si. Buddhi é aquele estado resoluto que decide que isto é uma árvore e não um homem. 20 Alguns fatos serão dados agora sobre as concepções gerais, os mundos dos yogis, intuição, vontade, renascimento, karma e as 3 noções mais características da perspectiva indiana, dharma, autorrealização e samadhi. Os mundos dos yogis.
De acordo com o esotérico, aqueles indivíduos que atingiram o quinto reino natural e ingressaram na hierarquia planetária têm à sua disposição os 4 mundos atômicos planetários, 46 e 49. Os indivíduos do quarto reino natural vivem em 3 mundos atômicos, 47 e 49, divididos em 5 mundos moleculares. Certas escolas de yoga falam de 5 mundos cósmicos. Outros se contentam com 3 mundos em um universo. Aqueles que acreditam que existem 5 mundos no cosmos também concedem ao Self 5 invólucros ou pelo menos 4, caso o quinto e mais elevado seja a alma universal que tudo abrange, Brahman. Alguns pensam que 3 são suficientes, e suas definições em sua imprecisão lembram o corpo, a alma e o espírito dos teólogos. Certos autores de yoga referem-se a Patanjali e falam do indivíduo como tendo 5 tipos diferentes de consciência. Mas vê-se que os 2 tipos mais elevados pertencem aos indivíduos do quinto reino natural, pois correspondem às autoconsciências 46 e 45. Tal especulação teórica não tem importância. O que importa, no entanto, é de quais mundos eles podem falar a partir de suas próprias experiências. Os yogis são capazes por seus métodos de adquirir sentido físico etérico e emocional, clarividência, ou consciência objetiva das realidades materiais nesses mundos. O que vai além disso pertence aos domínios do trabalho e de adivinhação. Eles são incapazes de adquirir consciência objetiva nos mundos mental e superior. Na melhor das hipóteses, o mundo que eles chamam de Nirvana, no qual perdem a consciência, meta final comum tanto para hindus quanto para budistas, corresponde aproximadamente ao que os esoteristas chamam de mundo causal, ou mundo das ideias platônicas. Mas disso eles ainda são ignorantes. Intuição. A intuição fornece conhecimento demonstrando fundamentos e causas. Uma vez que a intuição e a vontade são poderes que estão além do alcance da experiência humana, é óbvio que, sem conhecimento esotérico, os yogis só podem ter noções nebulosas sobre o que esses termos significam, o que também é evidente pela imprecisão de suas definições. Originalmente, a palavra intuição significava a apreensão imediata e abrangente da divindade sobre a realidade e os eventos. Plotinos, por exemplo, usou essa palavra para designar o conhecimento absoluto da divindade. Com os yogis, a intuição, via de regra, é o resultado da rápida percepção das vibrações emocionais, que sempre contém algum tipo de vibração mental. Os psicólogos falam de pesquisa instantânea, função sintética rápida em um intelecto desenvolvido. Muitas vezes é uma questão de compreensão imediata baseada na nova lembrança e reconhecimento pelo subconsciente. Alguns, por intuição, significam a aquisição de ideias de alguma das superconsciências emocionais ou mentais do homem. Também foram sugeridos impulsos, inspiração e revelação. Estes, no entanto, equivalem a influências conscientes ou inconscientes de outro indivíduo. No uso comum, o termo intuição foi degradado pelo uso indevido para significar aberração, capricho, todo tipo de fantasia. Quanto aos tipos superiores de matéria e mundos com seus tipos de consciência e energia, não há termos que os cubram na linguagem cotidiana. Sendo incapazes de encontrar novos termos para coisas novas, os autores esotéricos usaram palavras já existentes na linguagem, que foram irremediavelmente idiotizadas pelos não iniciados. Mesmo os termos sânscritos usados por Vyasa e Patanjali mostraram-se inadequados, especialmente porque foram mal interpretados por autoridades em yoga e brahmanes eruditos. A fim de remediar a confusão predominante de ideias, deve-se recorrer ao uso da notação matemática. Este desamparo, no entanto, levou os autores esotéricos a deixarem a palavra intuição denotar 2 tipos bastante diferentes de consciência, a consciência causal, 47.1.3, e a consciência essencial, 46.1.7. A consciência mental foi chamada esotericamente de 6º sentido e a intuição de 7º senso. A consciência mental tem 3 funções principais durante a encarnação. Permite ao Self averiguar fatos físicos usando os chamados 5 sentidos do organismo. Ele trabalha esses fatos no cérebro em sistemas compreensíveis. Atua como intermediário para a sub- e a superconsciência. Vontade. O homem não tem conhecimento da vontade, de sua essência e das leis que regem sua administração. Mas a ignorância, é claro, sabe tudo sobre este assunto, e assim o termo vontade passou a ser usado para qualquer coisa que tenha a ver com desejo, intenção, esforço, capacidade de agir, etc. Originalmente, a palavra vontade era o termo simbólico para o aspecto do movimento, o aspecto da vontade.
Dinamismo atua de duas formas, indiretamente no aspecto matéria como impulso inicial para a energia material, e diretamente através da consciência ativa. O termo vontade significava a capacidade da consciência de deixar a dinamismo agir por meio dela. Quanto maior o tipo de consciência, maior o potencial de dinamismo. A consciência mais elevada é também o poder mais elevado. Em sua aparente falta de esperança de termos, os autores esotéricos usaram o termo vontade para o tipo mais elevado de consciência tanto no quinto quanto no sexto reinos naturais, portanto, tanto para a consciência 45 quanto para a consciência 43. Isso não ajudou a aumentar a clareza, nem a reduzir a confusão de ideias. Fisicamente, a vontade do homem é vitalidade e capacidade de atividade, emocionalmente, atração e repulsão, mentalmente, motivo, geralmente motivo para ação, aderido. Aquela semente teológica de dissensão, o livre-arbítrio do homem, foi devido à ignorância do fato de que a vontade é determinada por motivos e que o motivo mais forte vencerá. Outros problemas dizem respeito à incapacidade de colocar conhecimento ou intenção em ação antes que a necessária capacidade de ação tenha sido adquirida, também a luta entre tipos opostos de desejos. A afirmação de Coe de que quando vontade e imaginação entram em conflito, a imaginação sempre vencerá, deveu-se ao seu fracasso em ver que na verdade se trata de desejos diferentes, chamando o mais sugestivo de imaginação. Renascimento. A prova mais infeliz da ignorância da realidade dos yogis é sua crença na metempsicose. Eles nem mesmo sabem que a reversão de um reino natural superior para um inferior está impedida, que um homem não pode renascer como um animal. A autoridade mais poderosa dos yogis, Ramakrishna, depois do próprio fundador da escola, ou seja, Vivekananda. Ele afirmou com toda a seriedade que seu cachorro era a encarnação de um amigo seu morto. Já é tempo de abandonarem esse erro excessivamente comprometedor e explicarem a seus seguidores a diferença fundamental entre a crença na metempsicose, pertencente à superstição popular, e o conhecimento esotérico da reencarnação. Esta ignorância é a melhor prova de que os yogis não podem estudar suas encarnações anteriores e que nenhum deles foi capaz de se tornar um self causal. Se alguém conseguiu isso, deixou de ser um yogi. Quando o indivíduo adquire autoconsciência objetiva em seu invólucro causal, o invólucro necessário para passar do reino animal ao humano, pode estudar todas as encarnações que este invólucro permanente viveu. O invólucro causal não pode encarnar em um corpo animal. Ao passar do reino humano para o quinto reino natural, a mônada no invólucro causal adquire um novo invólucro naquele mundo superior, 46, e, ao fazê-lo, torna-se um self essencial, um self 46. Por causa dos muitos equívocos prevalentes, não se pode afirmar muito explicitamente que o invólucro causal no mundo causal é aquele invólucro que torna o indivíduo, mônada, self, um ser humano, que o invólucro causal é a alma, do homem da mesma forma que o invólucro submanifestado no mundo 44 algum dia será o espírito do indivíduo. O fenômeno conhecido como obsessão é o resultado do invólucro emocional de outra pessoa tentando empurrar para fora o invólucro emocional do legítimo dono. Não tem nada a ver com reencarnação. O termo extremamente infeliz dos teosofistas imortalidade deve ser explicado neste contexto. Foram chamados de imortais aqueles que nunca mais podem perder sua continuidade de consciência, nem quando reencarnam, nem quando o sistema solar se dissolve. Karma. A doutrina do karma, a lei da semeadura e colheita, a lei de causa e efeito, é, assim como a doutrina da metempsicose, comum à maioria dos indianos. Era inevitável que ambas as doutrinas, originalmente esotéricas, fossem distorcidas pela ignorância, já que o homem parece ter uma tendência incurável a substituir os fatos perdidos por especulações e acreditar cegamente, com presunção aparentemente incorrigível, que seus caprichos ignorantes da vida estão de acordo com a realidade. De acordo com o esoterismo, o cosmos é um todo regido por leis. O processo de manifestação cósmica ocorre de acordo com as leis inflexíveis da matéria e da energia, leis da natureza. As leis da vida que se aplicam ao aspecto da consciência também permanecem inflexivelmente válidas. Falar em suspender leis é evidência de ignorância. Você pode se livrar do efeito de um tipo inferior de energia por um tipo superior de energia, mas não pode suspender as leis que expressam forças que agem imutavelmente. Ninguém pode suspender as leis da vida que se aplicam ao desenvolvimento da consciência.
Mas dentro de sua pequena esfera de poder cada ser possui, de acordo com a lei da liberdade, uma certa medida de liberdade que pode ser abusada. Se o homem viver de acordo com as leis da vida, seu desenvolvimento progredirá o mais rápido possível, sem atrito, harmoniosamente, com o mais alto grau possível de felicidade. Mas todo erro quanto às leis da vida, conhecidas ou desconhecidas, acarreta consequências calculadas eventualmente. O número de encarnações cabe a ele, para ensinar o indivíduo a descobrir as leis e aplicá-las corretamente. Se ele causou sofrimento a outros seres, ele próprio deve experimentar a mesma medida de sofrimento. Esta é a lei da justiça intransigente da qual nenhuma graça arbitrária pode libertá-lo. Faz parte do Dharma do homem que ele deve fazer tudo o que puder para reduzir o sofrimento no mundo, para todos os seres e em todas as circunstâncias. Quem se recusa a ajudar quando pode é culpado de uma omissão que tem consequências e não as menores. A concepção dos Brahmanes de karma como sendo um destino inevitável, que você fica no caminho do karma ao tentar aliviar o sofrimento e a angústia, é evidência de uma ignorância fatal da vida. Ninguém pode ficar no caminho de uma lei. Se alguém deve sofrer, nenhum poder no mundo pode impedir isso. O sofrimento que causamos aos outros pode ser compensado por meio do sacrifício voluntário em vidas futuras. A hierarquia planetária afirmou expressamente que nenhum homem pode compreender a lei do karma certo. Mas isso não significa que você não deva tentar entendê-lo. Os problemas da vida que o indivíduo tem que resolver por si mesmo para se desenvolver se repetem vida após vida até que sejam resolvidos corretamente. A lei da autorrealização é uma lei inflexível, que diz que o indivíduo deve em todos os reinos, sejam eles planetários ou cósmicos, adquirir por si mesmo todas as qualidades e habilidades necessárias para continuar seu desenvolvimento no próximo reino superior. Dharma. Os rishis ensinaram a finalidade da existência, ensinaram que o propósito da vida é a evolução de tudo e que o objetivo da vida é a perfeição cósmica. Do que eles ensinaram, o Dharma é talvez o que melhor preservou seu conteúdo racional original ou conteúdo de realidade. Embora a lei do destino e o Dharma não tenham exatamente a mesma importância, é mais fácil entender o assunto se você considerar o karma como a lei da colheita e o Dharma como a lei do destino. É errado considerar ambas como a mesma lei, especialmente também no sentido fatalista. Dharma é a natureza mais íntima de cada indivíduo, aquilo que constitui seu verdadeiro ser. Dharma é o que é dado nos arranjos interdependentes das coisas. É o Dharma do fogo queimar. É o Dharma da árvore criar raízes, crescer, produzir folhas, flores e frutos. É o Dharma dos animais viver de acordo com seus personagens individuais e seu esforço inerente de instinto para cumprir sua missão. Dharma é o significado da vida para cada indivíduo. O Dharma do homem é diferente em diferentes estágios de desenvolvimento, em diferentes circunstâncias da vida. Todo mundo tem seu Dharma especial, seus problemas de vida a resolver, seus deveres a cumprir. O homem vive em um estado de insegurança e incerteza quando não age com o melhor de sua capacidade, de acordo com seu Dharma. O Dharma da humanidade é a humanidade. Somos parcialmente livres, parcialmente não livres. Tornamo-nos livres na medida em que adquirimos conhecimento da lei e a capacidade de aplicar esse conhecimento. Quanto mais baixo estivermos na escala de desenvolvimento, menos livres seremos. Tornamo-nos livres do inferior ao sermos absorvidos pelo superior. Só nos tornaremos totalmente livres quando tivermos alcançado a mais alta divindade. E isso faremos descobrindo e aplicando a lei, cada vez mais em mundos cada vez mais elevados. Acreditamos que somos livres quando agimos de acordo com nosso caráter individual. Mas enquanto nos faltar o conhecimento da lei e a capacidade de aplicá-la corretamente, não cometeremos nada além de erros, que nos levarão à escravidão da compulsão e da obsessão até que tenhamos visto nossos erros através da experiência deles. Não somos livres quando nos rebelamos contra nosso destino, nosso Dharma, o significado ou nossa encarnação, quando agimos contra a unidade, quando somos governados pelas ficções e ilusões de nossa ignorância da vida e das concepções pertinentes de certo e errado. Como enquanto nosso caráter individual não absorveu em si aquela lei que viemos a conhecer e a está aplicando automática e instintivamente. Não alcançamos a liberdade pelo quietismo, pela omissão de agir. Nenhum desenvolvimento será obtido por inatividade, ociosidade, por implorar a divindade para fazer o que é nosso Dharma fazer. Libertamo-nos agindo.
assumindo uma atitude positiva perante tudo que encontramos, deixando que os poderes divinos atuem em nós e através de nós, o que infalivelmente farão assim que removermos os obstáculos à sua recepção. A vida coloca cada um de nós no lugar que é melhor para nós, que nem sempre é aquele que pensamos ser o melhor. Se não entendermos isso, mas considerarmos os deveres autoassumidos, ou aqueles que a vida nos impõe, como um fardo que assumimos com relutância e com um sentimento de constrangimento, então não entendemos a vida e nos falta a atitude positiva correta. Se temos dificuldade em aceitar que somos superqualificados para o trabalho que a vida nos deu, que nossa capacidade não é devidamente valorizada, que devemos passar pela vida como nulidades aparentemente insignificantes, isso só mostra que precisamos nos libertar de muitas qualidades que, embora talvez desejáveis em níveis inferiores, são muito inadequadas em níveis superiores. Muitas qualidades necessárias que adquirimos em posições subordinadas, insignificantes e em condições difíceis. Faremos uma contribuição totalmente diferente, mais útil, se tivermos aprendido a permitir que a competência que adquirimos seja uma ferramenta voluntária onde o destino nos colocou, se tivermos aprendido a aceitar sermos aparentes nulidades, meras ferramentas. Honra e distinções, como poder e riqueza, têm possibilidades inesperadas de afetar as vibrações em nossos tipos moleculares emocionais inferiores, as regiões de ilusões e falsos valores. Por sermos ferramentas voluntárias de poderes superiores, adquirimos os pré-requisitos para se tornarem ferramentas de outros ainda mais elevados. Não vemos nosso constrangimento real, podemos nos libertar daquele que vemos. Uma condição importante para nos tornarmos livres é vivermos com a sensação de sermos livres e felizes, e isso depende de nossa atitude perante a vida. Toda vida muda para quem deixa claro para si mesmo que a atitude comum, negativa, é perversa, que o sentido da vida é a felicidade, que tudo visa o bem de todos, que uma visão positiva da vida é o que vai levar-nos para frente e para cima o mais rapidamente. Tudo que é negativo, todo constrangimento, tem um efeito inibitório, debilitante, torna o trabalho árduo e desagradável. Os escravos do dever falham por causa de sua coerção, de suas virtudes e da tirania moral da responsabilidade. O yogi permite que os poderes divinos atuem através dele, ao fazê-lo, torna-se livre da responsabilidade pelo resultado. Autorrealização. A ficção yogi de autorrealização é um exemplo típico de como os conceitos esotéricos gradualmente perderam seu significado. No uso linguístico, isso corresponde ao uso incorreto por pessoas sem instrução de uma palavra que ouviram e imaginam entender. Depois de uma geração ou mais, muitas vezes apenas os filólogos sabem o que a palavra realmente significa. Nos livros ocidentais sobre yoga, pode-se ler que os yogis visam alcançar a autorrealização. Se uma explicação dessa palavra for dada, ela será tão vaga quanto enganosa. Às vezes, ouviremos os ocidentais explicarem que, para os yogis, a autorrealização significa que eles adquiriram autoconfiança, liberdade do medo e da ansiedade, nobre indiferença a tudo o que pode acontecer, o oposto do não importa da ignorância da vida, emancipação de seus próprios desejos. Ao pensar isso, esses autores evidentemente confundiram meios e fins. Os yogis consideram que alcançaram a autorrealização quando realizaram o self, com o que querem dizer que estão absorvidos no self cósmico, a alma universal, Brahman, o absoluto. Eles acreditam que isso se torna possível quando se torna um espírito puro através da libertação de tudo que é material. Atman é idêntico a Brahma, é no homem o Brahma individualizado, que pela ilusão dos sentidos perdeu o contato com sua origem. Através da yoga, Deus, Brahman, perdido na individuação e encarnado, encontra o caminho de volta para si mesmo. Yoga tenta metodicamente unir o homem, Atman, com seu verdadeiro ser, Brahman. Comum a todas as especulações superfísicas indianas é a crença de que o desenvolvimento alcançou seu objetivo final com o homem, que o homem é o produto final da evolução criativa, que a tarefa suprema do homem é atingir o estágio da divindade. Os yogis acreditam que o homem pode se tornar Deus e que todos os seus grandes líderes espirituais o fizeram. Sua história religiosa é a história de todos os homens que se tornaram deuses. Sua mitologia também está repleta deles. É claro, aqueles que acreditam que os deuses têm existência independente não são absorvidos pela alma universal, têm opiniões diferentes sobre a classificação dos diferentes deuses e sobre quais esferas constituem suas moradas. Samadhi. Segundo as autoridades em yoga, a tradução mais simples do termo samadhi é a superconsciência do indivíduo.
Segundo eles, Samadhi é um estado de transe no qual o indivíduo se torna puro espírito, Deus, Brahma ou o Absoluto. Existem diferentes tipos de Samadhi definidos de forma diferente pelas diferentes escolas de yoga. Os diferentes tipos de Samadhi de Patanjali foram divididos em dois tipos principais, Samadhi consciente e inconsciente. Nos estados conscientes distinguem-se diferentes tipos de objetos de estudo para meditação. No estado inconsciente supõe-se que o indivíduo se perca no superconsciente e se torne espírito puro. Outros consideram que no Samadhi inconsciente o indivíduo perde a continuidade da consciência e quando desperta novamente não se lembra de nada do que aconteceu, mas geralmente experimenta uma sensação de felicidade inefável. É claro que o que se passa sob a capa do inconsciente, portanto, do incognoscível, tornou-se objeto de muita especulação. A visão geralmente aceita parece ser que neste estado a alma está ativa enquanto o corpo descansa. Alguns sustentam que o estado de transe chamado Samadhi pelos yogis é produzido quando o homem absorto na mais profunda contemplação consegue concentrar sua consciência em um único ponto, de modo que sua consciência desperta desaparece. Então, à medida que o problema que era objeto da análise meditativa é gradualmente liberado de todos os não essenciais e assim é isolado como uma ideia, seu até então significado simbólico é revelado. E isso supostamente depende do contato do self com a ideia no mundo das ideias. A tensão é supostamente tão grande que o self perde contato com o cérebro, resultando em transe. Também foram encontrados estados de transe, fisiologicamente mais próximos do sono magnético, um estado catalético no qual a atividade dos órgãos motores, sensoriais e vegetativos, assim como a respiração e o pulso, são reduzidos ao mínimo. Nesse estado, o indivíduo não se lembra do que aconteceu depois que perdeu a consciência de vigília. Como tantas outras coisas em Patanjali, vários dos tipos de Samadhi que ele ensinou ainda são esotéricos e foram mal interpretados pelos yogis. Algumas delas nem se aplicam a seres humanos, mas a indivíduos do quinto reino natural. Como exemplo de má interpretação, pode ser suficiente apontar que o estado mencionado na seção 1, Sutra 16, pode ser alcançado pelo Self apenas nos 3 mundos superiores do Sistema Solar 43-45. O estado superconsciente em Samadhi não é um estado único ou mesmo para todos. Há uma longa série de superconsciências que devem ser dominadas progressivamente ao longo de toda a evolução contínua, ou seja, os diferentes tipos de consciência passiva nos tipos moleculares e nos tipos atômicos ainda não ativados pelo Self. Portanto, Samadhi é o termo comum para muitos tipos diferentes de estados de consciência. Seu significado original foi perdido, mesmo para os mais avançados filósofos da yoga, e não pode ser definido exceto por selves causais e ainda por selves superiores. O verdadeiro Samadhi requer, em primeiro lugar, a capacidade de centrar a mônada, o self no chakra da coroa mais íntimo. No Samadhi genuíno, o organismo está totalmente ativo, dirigido pela tríade inferior, enquanto a mônada, centrada em uma das 3 unidades da segunda tríade, está ativa em outro lugar, possivelmente em um dos 3 mundos desta tríade. O sono comum é obtido quando o invólucro emocional, junto com os invólucros superiores, deixa o organismo e seu invólucro etérico. Tecnicamente, Samadhi é o método de ser capaz de fazer isso a qualquer momento. Diferentes tipos de yoga. Os 3 métodos de yoga mais antigos são Hatha, Bhakti e Raja Yoga. A Hatha Yoga tem cerca de 15 milhões de anos, a Bhakti Yoga tem cerca de 4 milhões de anos e a Raja Yoga tem cerca de 50 mil anos. Hatha Yoga era o método dos lemurianos, Bhakti o dos atlantes e Raja o dos arianos. Hatha se destinava a aperfeiçoar o organismo, Bhakti a desenvolver a consciência emocional e Raja a consciência mental. A hierarquia planetária elaborou um novo método, Agni Yoga, que ainda é esotérico, mas se destina a publicações esotéricas quando as condições permitirem, certamente não por mais 100 anos. Este yoga destina-se a desenvolver a consciência causal. O Agni Yoga da Russa Roerishi não é o verdadeiro. Os indianos, como sabemos, não se interessam por cronologia. As datas que eles começaram a usar recentemente foram em grande parte retiradas da historiografia e arqueologia ocidentais com sua datação totalmente defeituosa, obviamente influenciada pela cronologia judaica, de acordo com o qual o mundo foi criado no ano 4004 AC. Disse que o criador da filosofia Raja Yoga foi Patanjali. Uma autoridade moderna em yoga considera que ele viveu por volta de 150 AC e isso seria muito depois de Buda, que nasceu em 643 AC. Na verdade,
Patanjali viveu cerca de 9.000 anos antes da Era atual, cujo ponto de partida é o que se pensa ser o ano do nascimento de Exu. Em um livreto contendo 192 aforismos em 4 seções, Patanjali registra o que até então havia sido transmitido oralmente aos iniciados da ordem de conhecimento esotérico instituída por Vyasa cerca de 35.000 anos antes. A apresentação foi baseada na filosofia esotérica Sankhya, que a hierarquia planetária havia elaborado muito antes para a então elite das escolas dos templos da Atlântida. Há muito em Patanjali que ainda é mal compreendido pelos filósofos da yoga. O conhecimento esotérico suscetível de abuso deve ser reservado para aqueles que renunciaram ao desejo de qualquer coisa para si mesmos em todas as encarnações vindouras e consagraram suas vidas a serviço da evolução. O motivo do seu próprio desenvolvimento é poder tornar-se cada vez mais competente para este serviço da vida. Esse conhecimento esotérico, que desde 1875 tem sido dado em uma extensão cada vez maior aos buscadores eternos, é organizado de tal forma que o abuso foi evitado tanto quanto possível. Ele fornece um conhecimento geral da existência, realidade e vida, destinado a libertar as pessoas da ilusão emocional predominante e da fictícia mental. Os métodos de yoga mais conhecidos, a serem discutidos mais adiante, estão longe de serem os únicos. Mais e mais yogas são subdivididos em ramos especiais, e não há limite discernível para subdivisão adicional. Muitos yogas não são conhecidos no Ocidente, ou são conhecidos apenas fragmentariamente, por exemplo, Mantra, Laya, Shakti, Yantra, Dhyana e Kundalini Yoga. Requer uma familiaridade especial com a mentalidade indiana para poder compreender a importância desses métodos. Mantra Yoga foi originalmente baseado no conhecimento esotérico do efeito do som. A maioria dos mantras, combinações de palavras, tornou-se inútil agora que o conhecimento da entonação correta foi perdido, felizmente para a humanidade. De acordo com o esoterismo, som e energia são conceitos sinônimos dos mundos superiores. É por isso que o poder supremo foi chamado de Logos, a palavra, e os cursos de poder dos planetas e do Sol foram chamados de harmonia das esferas. Hoje em dia, os mantra yogis estão ocupados principalmente com rituais, danças no templo e arte. Dos outros yogas enumerados, o Laya Yoga se preocupa com a vitalização dos chakras do invólucro físico-etérico, e o Kundalini Yoga com experimentos para despertar a energia originada no centro basal. Muitas autoridades em yoga confundem essa energia com aquela que se origina no chakra sacral. Os métodos pertinentes fizeram inúmeras vítimas, os tolos correm onde os anjos temem pisar, apesar das advertências enérgicas contra brincar com fogo. Diferentes tipos de yogis. O nome popular de yogi dado a todos os indianos que estudam sânscrito e filosofia indiana é enganoso. Os yogis podem ser divididos em muitos fundamentos diferentes. A divisão usual é Hatha, Rasa, Gnana, Bhakti e Karma Yogis. Mas isso é enganoso porque muitos praticam um sistema após o outro até que tenham passado por todos eles. Outros se especializam em um sistema. Eles podem ser divididos de acordo com seu motivo principal, o propósito de seus exercícios ou meditações. Alguns procuram atingir o que chamam de estágio divino. Outros lutam pelo poder sobre a natureza, procurando se tornar mágicos. De um modo geral, os Hatha Yogis são considerados entre aqueles que desejam se tornar mágicos. Os Rasa Yogis não consideram nem eles nem aqueles que ensinam tanto Hatha quanto Rasa como Yogis reais. Deve-se ter clareza sobre o fato de que também os Yogis estão em diferentes estágios de desenvolvimento e que, especialmente no que diz respeito aos Rasa Yogis, existem muitos níveis de desenvolvimento dentro de cada estágio. Uma certa classe de Rasa Yogi são aqueles que pertencem à chamada missão Ramakrishna, os mais conhecidos no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos. Mais sobre isso no próximo capítulo. Além dos yogis conhecidos, há também aqueles que são desconhecidos até mesmo dos indianos, que ensinam seus sistemas a um grupo seleto sob o mais estrito voto de sigilo. Não há perspectiva de ninguém, muito menos dos bárbaros ocidentais, fazer contato com eles. Além disso, yoga não é para ocidentais. Correm o risco de virar caricaturas. O Rasa Yoga de Ramakrishna. Ramakrishna, que morreu em 1886, chegou a ocupar tal posição de autoridade como expoente do yoga indiano, graças ao trabalho missionário de seus discípulos no Ocidente, que sua concepção de vida merece ser tratada em um capítulo separado.
Ramakrishna transmitiu a seus muitos discípulos sua própria visão de vida pessoal, sua própria interpretação dos escritos sagrados, sua própria experiência dos diferentes métodos de yoga. Ele acabou com o sigilo prevalecente e encorajou seus discípulos a espalhar seus ensinamentos para todas as nações. Aos olhos de seus discípulos, Ramakrishna era uma encarnação do Ser Supremo. Eles até concederam a ele o título honorário de Bhagavan, igual ao Senhor do Mundo. Esse título não foi concedido nem mesmo a Buda ou a Maitreya. Subjetivamente, do aspecto da consciência, ele era, em muitos aspectos, mais avançado do que a maioria dos místicos cristãos. Muitos Raja Yogis se distinguem pelo fato de que sua consciência mental adquiriu a capacidade de empregar energias mentais das quais os ocidentais nada sabem e que os discípulos do Yogi acreditam ser parte da onisciência e onipotência cósmicas. Objetivamente, do aspecto da matéria, Ramakrishna estava totalmente desinteressado por tais fenômenos. Ele considerou que os poderes mágicos dos Hatha Yogis retêm o indivíduo no físico e se tornam obstáculos ao desenvolvimento de sua consciência. Ele acreditava que a maneira mais rápida do homem atingir o estágio da divindade é concentrar-se total e exclusivamente na consciência. Ele partiu do pressuposto de que é dominando sua força da alma que o homem pode realizar sua divindade. A consciência objetiva físico-etérica e emocional, clarividência, que ele adquiriu veio de forma bastante automática. Ramakrishna atingiu o estágio mais alto de atração emocional e contatou o mundo essencial. 46. Mas ele nunca se tornou um self causal. Ser capaz de entrar e aprender o mundo essencial pressupõe a consciência objetiva causal mais elevada. Ninguém pode pular nenhum mundo em seu desenvolvimento. Cada mundo destina-se a possibilitar a aquisição de habilidades necessárias para uma maior evolução. A natureza nunca dá saltos. O desenvolvimento aparentemente rápido é, de fato, a reaquisição de um nível de desenvolvimento previamente alcançado e, em tais casos, não é o superconsciente, mas o subconsciente, que é a base correta da explicação. A crença dos yogis de que o indivíduo entra no samadhi como um tolo e sai como um sábio, entra como um homem e sai como um deus, é, portanto, incorreta. Esse estado de Ramakrishna, que seus discípulos chamavam de samadhi, era sua habilidade, adquirida pela prática, de deixar seu organismo com seu invólucro etérico à vontade e mover-se livremente nas muitas regiões diferentes do mundo emocional. Foi tão longe que muitas vezes ele tinha dificuldade em permanecer em seu organismo. Seu invólucro emocional escaparia espontaneamente em pura distração. Como já foi apontado, não há possibilidade do indivíduo nesse estágio de desenvolvimento julgar corretamente o que vê no mundo emocional. É um axioma esotérico que nenhum vidente autodidata jamais viu corretamente. Ramakrishna foi autodidata. Ele pensou que era capaz de explorar e julgar tudo sozinho. Ele também rejeitou uma oferta de um 45 self de ser autorizado a estudar o conhecimento esotérico. Nas regiões mais elevadas do mundo emocional, o homem leva uma vida imaginativa de tremenda intensidade. Assim é compreensível que o indivíduo acredite que é onisciente e onipotente, que sua alma se identificou completamente com Brahma. O yogi que atingiu o estágio mais elevado de samadhi no mundo emocional dirá então de si mesmo de boa fé: eu sou Brahma. O que a imaginação tomará por realidade neste estado liberado de todos os critérios de realidade é ser testemunhado a partir do seguinte relato de Ramakrishna. Um dia senti que meu espírito fugia para as alturas do samadhi em um caminho de luz radiante. Logo deixou para trás o mundo das estrelas e alcançou as regiões mais sutis das ideias. Quando subi ainda mais alto, vi em ambos os lados do caminho as formas dos deuses e deusas. Meu espírito atingiu os limites extremos deste clima, a barreira radiante que separava a esfera da existência relativa da esfera do absoluto. Superou essa barreira e entrou no reino transcendental onde nenhum ser corpóreo era visível. Nem mesmo os deuses ousaram lançar um olhar lá dentro, mas se contentaram em morar lá embaixo. Mas um momento depois encontrei 7 veneráveis sábios que estavam absortos em samadhi. Tudo isso uma imagem das mais altas esferas do mundo emocional. A excursão emocional de Ramakrishna lembra uma das revelações do mundo espiritual tanto de Swedenborg quanto de Steiner. Todos eles eram mentes sensatas, altamente intelectuais, amplamente orientadas e perspicazes. Eles, e inúmeros outros clarividentes emocionais, são confirmações do axioma esotérico que diz que sem consciência objetiva causal não há possibilidade de julgar corretamente os fenômenos do mundo emocional.
Todos inevitavelmente serão vítimas das ilusões e ficções emocionais desse mundo. Depois do exemplo dado da onisciência de Ramakrishna, outro pode ser dado de sua onipotência. Ele sofria de câncer na garganta. Um grande yogi que veio vê-lo perguntou por que ele não se curava como outros Rasa Yogis faziam. Ramakrishna respondeu: esse é um poder que nunca pedi à minha mãe divina, Kali. Não há dúvida de que a mensagem de Ramakrishna é superior a qualquer coisa que o Ocidente tenha produzido em psicologia religiosa. Pode ser considerado um resumo de vários milhares de anos de sabedoria de vida indiana. Mas não é esotérico. Os yogis se enganam ao acreditar que podem interpretar o que nos Upanishads é esotérico. O que é esotérico não deixa de ser esotérico porque foi publicado. A linguagem simbólica dos rishis ainda não foi decifrada. Os métodos de yoga. Os ocidentais exploram o aspecto material da existência no mundo físico. Os yogis exploraram o aspecto da consciência nos mundos físico e emocional, e é isso que lhes dá sua enorme superioridade no que diz respeito ao psicológico. A descrição mais simples é o esforço para ativar a consciência física, emocional e mental. Os métodos de ativação existentes são o resultado de milhares de anos de experimentação por devotados exploradores do aspecto da consciência, até onde pode ser verificado na consciência humana. A seguinte apresentação dos diferentes métodos de yoga baseia-se principalmente nos relatos dos próprios yogis e está de acordo com as visões predominantes. Deve ser óbvio que esses métodos não são imediatamente adequados para os ocidentais. Mas a pesquisa psicológica ocidental tem muito a aprender com eles e um longo caminho a percorrer antes de poder assimilar o essencial desses métodos para a ativação da consciência. Também os místicos têm muito a aprender, porque nenhum misticismo ocidental forneceu tal material para a meditação para aqueles que acreditam ter encontrado na devoção o caminho para se fundir com a unidade da vida. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, o homem não está em posição de adquirir conhecimento de qualquer realidade que não seja física. Provas disso são até os filósofos de yoga mais avançados. Mas com sua experiência objetiva dos mundos etérico e emocional e especialmente sua compreensão subjetiva do aspecto da consciência nos mundos de An, eles têm uma concepção incomparavelmente mais correta dessas realidades do que a teologia, a filosofia e a psicologia ocidentais. A superioridade espiritual da Índia até agora terá chegado ao fim em cerca de 100 anos, e será a vez dos chamados ocidentais ensinarem aos orientais também sobre o aspecto da consciência. Ex-Oriente Lux, a luz vem do Oriente, sempre será válido, porque para o povo do Oriente o Ocidente será o Oriente. Quando os filósofos e psicólogos ocidentais tiverem finalmente adquirido a sabedoria do Oriente, os métodos científicos por eles elaborados provarão o seu maior valor de realidade, importância para a concepção da realidade. Estamos nos aproximando de uma época em que tantos ocidentais adquirirão consciência causal que nossa parte do mundo estará livre da maioria das velhas ilusões emocionais e ficções mentais. Então eles também verão a insustentabilidade das ficções do yoga. Quanto à Índia, o progresso será lento, porque será consideravelmente mais difícil descartar atitudes mentais herdadas e a adesão a dogmas tradicionais, em muitos aspectos comuns. Até agora, o Ocidente não teve uma visão de mundo ou visão de vida a qual se apegar, como os indianos tiveram por milhares de anos. Assim, o Ocidente está mais aberto à mensagem da hierarquia planetária. Os esotéricos descartarão as visões predominantes na religião, filosofia e ciência, nos sistemas judicial e financeiro. Nenhum superestado será necessário quando todas as nações aceitarem a lei como seu princípio orientador. O reaparecimento de Cristo em forma física significará que a hierarquia planetária está retomando a liderança espiritual da qual foi expulsa na Atlântida. Muitas pessoas já terão adquirido o bom senso e percebido a insustentabilidade das ideologias dominantes. Através de seus métodos de ativação, os yogis conseguem dominar tanto a consciência desperta emocional quanto a mental. É esse poder de domínio que eles chamam de vontade, que é, portanto, a capacidade da consciência da atividade em geral e de afetar a matéria que a envolve. Aqueles que dominam sua consciência mental adquiriram a vontade mental, na qual o motivo é o elemento da vontade na atividade mental. Quanto maior o tipo molecular, maior o tipo de consciência, mais forte o efeito do dinamismo e mais forte a vontade. O que se chama cultivo da vontade implica a aquisição de autoconfiança e autodeterminação, com base numa visão de vida e visão de mundo elaborada e integrada, bem como no controle consciente da consciência emocional e mental.
Os yogis desejam alcançar a liberação. A palavra liberação pode designar uma diversidade de coisas: libertação do medo, ansiedade e incerteza, do renascimento e, no que diz respeito aos yogis do tipo mais elevado, libertação da dependência do self em seus invólucros de encarnação com suas ilusões e ficções. As boas resoluções do self suscitam apenas decidida oposição nos invólucros do self com seus hábitos e tendências arraigados herdados de muitas encarnações, amplificados pelas vibrações da opinião pública que fluem pelos invólucros em massa. A liberação começa quando o self percebe que seus invólucros não são ele, que os invólucros por seus hábitos organizados na natureza contrabalançam os insights do self recém-adquiridos. Os novos invólucros emocionais e mentais não são totalmente novos. Vibrações constantes, hábitos, tendências, nos invólucros retêm em torno da primeira tríade certos átomos, skandhas, que a acompanham em uma nova encarnação. Esotericamente, a evolução do self é um processo contínuo de identificação e libertação. A criança abandona seus brinquedos assim que adquire outros interesses. Ao ter experiências e trabalhá-las vida após vida, o homem aprende a explorar e dominar um domínio da realidade após o outro no aspecto físico, emocional e mental. Quando ele se desenvolveu a ponto de começa a se importar com o significado e o objetivo da vida e assim adquire conhecimento disso, sua vida finalmente toma outra direção, um esforço consciente para o desenvolvimento em relação à consciência. Na Índia, então, a pessoa se torna um yogi. Yoga é típico da determinação unidirecionada daqueles que se dedicaram ao trabalho da autorrealização. Por seus métodos, eles aceleram seu desenvolvimento pessoal em um grau considerável. Claro que depende do seu nível de desenvolvimento alcançado em quanto tempo o indivíduo atingirá estágios superiores. Ninguém pode omitir nenhum estágio de desenvolvimento, pois cada estágio é necessário para adquirir as qualidades necessárias para alcançar o próximo estágio superior e a compreensão pertinente da vida. Existem riscos na popularização de campos de conhecimento explorados metódica e sistematicamente. Quando a imprudência comum recebe uma orientação superficial e, portanto, uma vaga noção do que se trata, ela imediatamente se considera capaz de compreender, entender e julgar. É claro que isso se aplica à yoga indiana e a tudo que é esotérico. Também foi visto nos escritores que trataram desses assuntos sem ter o discernimento necessário. Com sua popularização, eles conseguiram idiotizar a coisa toda em um equívoco irremediável que está se espalhando em círculos cada vez mais amplos. A dificuldade está em encontrar um meio-termo entre abordagens indevidamente superficiais e indevidamente especializadas, de modo que as pessoas tenham uma ideia do assunto, mas vejam que sabem muito pouco para poder julgar ou expressar uma opinião. Os métodos de yoga podem ser divididos em físicos, emocionais e mentais. A seguir, serão discutidos os métodos de ativação mais antigos e conhecidos: Hatha Rasa Yoga, Dhyana, Bhakti e Karma Yoga. Hatha Yoga é o método claramente físico, Bhakti o emocional, e Rasa e Gnana Yoga os métodos mentais. O Karma Yoga, o yoga da ação, uma vez compreendido corretamente na Índia, fará com que o indivíduo esqueça sua insignificância cômica, seu próprio desenvolvimento, etc., e viva exclusivamente para servir à evolução. Ao fazer isso, todas as qualidades e habilidades necessárias são desenvolvidas automaticamente e da maneira mais rápida. Viver para o próprio desenvolvimento fortalece a ilusão. Hatha Yoga. Hatha Yoga é caracterizado por visar mais o aspecto matéria do que o aspecto consciência da existência e por estar interessado apenas na vida física. A consciência é considerada um meio de dominar o organismo com suas energias etéricas. Muitos yogis praticam Hatha ao lado de Rasa para dar a seus organismos o maior vigor possível e, assim, praticar Rasa Yoga com mais eficácia. Estes, no entanto, não são contados entre os Hatha yogis propriamente ditos, cujo objetivo é o controle da matéria física, magia. Aqui pode ser apontado que a expressão dos yogis suspender as leis da natureza é enganosa. Nenhuma lei da natureza, expressiva de energias que agem imutavelmente e constantemente, pode ser suspensa. A maior força propulsiva do avião suspende temporariamente o efeito da atração da Terra, mas não a própria lei da gravidade. O método do Hatha Yoga inclui exercícios respiratórios para adquirir o controle das funções do sistema nervoso simpático, que posteriormente requerem supervisão constante, bem como dos músculos e órgãos do organismo. Esse tipo de yoga provou ser catastrófico para os ocidentais com suas condições fisiológicas e psicológicas bastante diferentes.
Os Hatha Yogis estão inteiramente corretos ao apontar que os Hatha Yogis não apenas negligenciam seu desenvolvimento emocional e mental, mas também acabam em um beco sem saída, sendo cada vez mais vítimas de sua ilusão emocional de que a vida física é algo que vale a pena, esforçando-se por si mesmo. O objetivo do homem é adquirir consciência em seu invólucro causal. Com isso também vem o domínio da matéria nos mundos dos homens. O Hatha Yogi trabalha na consciência indiretamente por meio de seu organismo. O Raja Yogi começa diretamente da consciência. O Hatha Yogi alcança o domínio da consciência aprendendo a controlar as vibrações de seu corpo físico. Metodicamente, passo a passo, ele ganha o controle de uma após a outra das diferentes funções do corpo. Claro, ele cuida de seu corpo de forma racional em todos os aspectos, aderindo a uma dieta vegetariana estrita, cuidando da limpeza e do sono. Muita água é usada por dentro e por fora. Primeiro, o corpo é treinado para que o yogi possa dominar todos os músculos do corpo, influenciar a circulação do sangue, reduzir a percepção do corpo, etc., obrigando o corpo, até mesmo os olhos, a ficarem absolutamente imóveis, em que nem mesmo movimentos involuntários, como o piscar de olhos, são permitidos. A inquietação do olho é considerada suficiente para causar inquietação da mente. Mesmo o fakir mais comum terá treinado para ser totalmente insensível à dor física e indiferente ao sofrimento emocional. Todo movimento, toda expressão de consciência, consome poder. Praticamente nunca estamos parados, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente. Ao impedir esse imenso desperdício de energia, o yogi acumula estoques de energia que pode usar de várias maneiras, entre as quais despertar germes latentes de habilidades e desenvolver poderes desconhecidos do indivíduo normal. Estátuas egípcias mostram a postura sentada que é melhor para os ocidentais que desejam lucrar com o que para eles é valioso na yoga: costas livres e retas, peito elevado, palmas das mãos colocadas nos joelhos, cotovelos puxados para trás, calcanhares juntos, dedos dos pés virados para fora. Um exercício preparatório saudável é assumir uma postura sentada tão confortável quanto possível e permanecer assim por, digamos, meia hora todos os dias. A atenção é empregada para verificar se tudo permanece imóvel. Você pode pensar na palavra calma lentamente até sentir a calma se espalhando por seu corpo e sentir que não é afetado por todas as impressões. No que diz respeito à vibração, tudo consiste em vibrações. Toda a vida é construída de diferentes tipos de ritmo. Tudo na natureza tem sua própria taxa de vibração. O yogi aplica esse insight aos órgãos e funções de seu corpo, a seus pensamentos, sentimentos e outras expressões da vida. O yogi aprende a controlar as coisas descobrindo seus ritmos. Nisso ele começa com a respiração, que se tornou uma ciência por si só. Por meio de exercícios respiratórios, o yogi coloca o sistema nervoso simpático sob o controle da atenção, gradualmente estendendo seu controle aos processos em outros órgãos e nervos, inclusive aqueles que funcionam automaticamente. O seu funcionamento dependerá posteriormente de atenção, sendo impossível voltar à atividade automática. Ele descreve isso, de acordo com sua visão particular, que através do prana que está na respiração pode-se aprender a controlar o prana em geral, a energia universal de tudo, e assim controlar o akasha, matéria primordial, e todas as outras matérias. As seguintes observações sobre a respiração devem interessar aos ocidentais. Quase 1% respire completamente naturalmente. O ritmo foi perdido. O músculo na base dos pulmões, o diafragma, deve ser puxado para cima na inspiração, mas na maioria das pessoas esse músculo está inativo. Muitas pessoas o pressionam, comprimindo ainda mais os órgãos que já estão muito espremidos. Na inspiração correta, todo o peito é elevado e com ele todos os órgãos internos, nos quais também são exercitados os órgãos digestivos, o que é extremamente necessário. Normalmente, fazemos de 16 a 18 respirações por minuto, sendo as pulsações 4 vezes maiores. Com 10 respirações por minuto, o cérebro fica claro e o trabalho cerebral se torna mais fácil. Com 3 respirações, todas as vibrações do corpo são harmonizadas. O yogi reduz sua respiração a uma respiração por minuto, o que torna possível uma concentração intensa. É fácil verificar o efeito da respiração em vários aspectos. A música marcial, a cor vermelha, etc., aceleram a respiração. Após um período de respiração rápida, cerca de 26 respirações por minuto, a sensação de dor é reduzida.
Ao respirar lentamente, 10 respirações por minuto, não se pode tornar-se agitado, irritado ou nervoso. Ninguém deve embarcar em qualquer tipo de exercícios respiratórios, exceto sob a orientação de um professor realmente competente. O menor erro em uma técnica extremamente complicada pode ser desastroso, fato comprovado por inúmeras vítimas na Índia e em outros lugares. Além disso, é verdade para todo treinamento de yoga que ninguém que não seja perfeitamente saudável em todos os aspectos deve se dedicar a ele. A tensão é enorme, um jogo com forças desconhecidas, e aqueles com um físico ruim ou nervos fracos logo ficarão incapacitados para a vida. Raja Yoga. Raja Yoga está preocupado com o aspecto da consciência da existência, em sua parte esotérica estendendo-se muito além da consciência nos mundos do homem. Haveria certa justificativa para chamá-la de ciência da atenção. Como tudo que diz respeito à consciência e ao seu desenvolvimento, cabe ao indivíduo encontrar o seu próprio método. Ele pode estudar os métodos de outros para se orientar, mas deve elaborar seu próprio método de acordo com seu caráter individual, suas habilidades previamente adquiridas em seu nível de desenvolvimento. A necessidade disso raramente surge antes que o indivíduo esteja se aproximando rapidamente do estágio de cultura. Raja Yoga envolve uma ativação da consciência praticada sistematicamente em um processo contínuo de pensamento. Os resultados normalmente obtidos são controle da consciência, autodeterminação, aquisição de uma personalidade, enobrecimento da emocionalidade até o estágio do santo. O próprio processo mental foi dividido em 4 estágios: concentração, meditação, contemplação e iluminação. Pode-se dizer que o 4º estágio beira os métodos esotéricos, mas existe o risco de que a obtenção da iluminação não signifique maior conhecimento da realidade, apenas a descoberta de um símbolo mal interpretado. O controle da consciência é adquirido por meio da supervisão atenta do conteúdo de consciência. O homem comum e não treinado vive em um caos consciente de impressões sensoriais, sentimentos, pensamentos, desejos, vontades, humores, expressões da vontade. A maior parte do conteúdo desse caos flui do estoque da memória, que adquiriu todas as ilusões e ficções com as quais o indivíduo foi alimentado. Esse caos de consciência descontrolada implica um enorme desperdício de energia física, emocional e mental. O yoga atingiu aquele estágio de desenvolvimento em que vê como essa vida interior é sem sentido e irracional. Ele foi capaz de verificar que a maior parte do sofrimento humano se deve ao sentimento e ao pensamento descontrolados da imaginação. A necessidade de controle da consciência desperta nele também o desejo de decidir por si mesmo o que deve ser em sua consciência, quais tipos moleculares e vibrações devem estar em seus invólucros. O controle da consciência começa com a atenção ao conteúdo da consciência. A atenção segue todo o jogo das associações, relaxada e impessoalmente, até que um dia essa supervisão se torna automática e a divagação da consciência cessa. Ele pode manter sua atenção no que quiser enquanto ele mesmo decidir e finalmente poderá decidir o que vai perceber, ver, ouvir, sentir, pensar. Como o espartano, ele se torna insensível à dor física. Como o estoico, ele não se comove com qualquer motivo de luto na vida, com qualquer ataque de ódio e moralismo. Através da análise ele elimina todos os complexos inúteis na vida que jazem em seu subconsciente, e forma aqueles que promovem a vida, que possibilitam reações automáticas do tipo que ele próprio decidirá. Ele se transforma no ideal que estabeleceu para si mesmo. Concentração é manter a atenção em uma determinada coisa. A meditação implica uma análise concentrada de todas as relações pertencentes a este assunto. A contemplação envolve o isolamento do problema até que a pessoa comece a ver a ideia e possa concentrar a atenção em aquele único ponto. Se a atividade cessar, existe o risco de adormecer ou entrar em transe normal. Se a atividade puder ser mantida por tempo suficiente, a iluminação virá e o indivíduo encontrará o que está procurando. A meditação é necessária para transformar o subconsciente e integrar os invólucros. Contemplação, para ativar a consciência passiva em tipos moleculares superconscientes e para a autoconsciência incorporá-los na capacidade de consciência. Pelo método Raja Yoga aumenta-se a capacidade vibratória dos diferentes tipos moleculares, conscientes ou superconscientes, dos diferentes invólucros e adquirem-se capacidades emocionais e mentais superiores. A ativação da consciência nos tipos moleculares emocionais superiores é realizada da maneira mais natural e menos perigosa por meio da meditação em todas as qualidades nobres, uma após a outra.
O indivíduo adquire essas nobres qualidades ao ser influenciado, por sua vez, pelas vibrações dos tipos moleculares emocionais superiores. Quando a autoconsciência pode se sustentar nessas consciências, ela automaticamente adquire a capacidade do impulso atrativo e descarta todos os tipos de manifestações de ódio ou impulso repulsivo que até então dominaram a vida emocional. Quando o Self consegue se manter na consciência emocional mais elevada, 48.2, o indivíduo é o que o misticismo cristão chama de santo. Gnana Yoga. Gnana Yoga visa ativar a consciência mental. Pode-se chamar o Gnana Yogi de psicólogo e filósofo indiano em um homem. Ser um yogi, no entanto, não significa que o método tenha produzido o resultado desejado ou que alguém tenha resolvido os problemas pertinentes. Para qualquer sucesso real em todos os eventos, necessário que o yogi tenha previamente atingido o estágio emocional superior, 48.2, através de Raja Yoga e assim tenha passado automaticamente para o estágio mental superior, 47.5. Neste estágio, o indivíduo está se aproximando do fim de sua estada no reino humano. Em vidas passadas, ele viu através das ilusões emocionais da humanidade e foi capaz de ver como suas ficções mentais foram descartadas em um fluxo constante. Essas hipóteses com as quais, faltando fatos esotéricos, ele ainda tem que se contentar são as muletas nas quais ele se arrasta adiante. Ele está claramente consciente da enorme ignorância da humanidade no sentido da vida. Seu instinto subconsciente nato o ajudou a descartar a maior parte do que as pessoas acreditam saber. Sem fatos esotéricos, porém, nem mesmo o yogi pode livrar-se das ficções que se tornaram axiomas no pensamento indiano. Esses axiomas incluem metempsicose, uma concepção errônea de karma, o homem como sendo o produto final da evolução e o homem sendo capaz de se tornar Deus. A sua capacidade de consciência perspectiva permite-lhe incorporar no seu sistema mental os outros sistemas especulativos numa síntese superior, mas isso não lhe basta para atingir o pensamento sistêmico obtido na concretização das ideias causais. O Gnana Yogi geralmente começa aprendendo a distinguir entre eu e não eu. O filósofo alemão Fichte usou essa expressão para subjetivar a contrariedade da consciência e do mundo externo. A construção do yogi refere-se à contrariedade do self e seus invólucros, propriamente do self e das percepções sensoriais, sentimentos, pensamentos. Ele enfatizará que suas percepções sensoriais não são seu self, que seus sentimentos não são seu verdadeiro ser, que seus pensamentos, embora sejam seu tipo mais elevado de consciência, não são seu self, mas que o self é aquilo que pode observar e fazer uso dessas consciências. Como o objetivo do yogi é sempre o absoluto, ele usa todos os meios possíveis para alcançá-lo. Ele pode deixar que seu sentimento de identidade abranja cada vez mais família, parentes, casta, nação, humanidade, todo o cosmos. Ao fazer isso, ele atinge um estado em que pensa que é idêntico a Brahma. O Bhakti Yogi também usa um método similar. Mas enquanto o Bhakta segue o caminho do êxtase, o Gnana Yogi frequentemente faz uso de um sistema fictício. Típico do indiano é sua confiança instintiva na vida. Tal como acontece com o místico, a verdade é um estado em que ele está convencido de que sabe sem ser capaz de explicar como ou por que sabe. Para o Gnani, saber torna-se o mesmo que ser. Mas termos simbólicos como esses tornam-se compreensíveis apenas no estágio do 45 Self. O Gnani orienta-se para o absoluto, que pensa alcançar libertando-se de todos os atributos do aspecto matéria, forma, tempo, espaço, causalidade, etc., na contemplação suprema. Se ele consegue isso, ele termina em um estado em que sua imaginação emancipada é onipotente e o torna espírito puro, Brahman, o absoluto, o que ele desejar. Em todos os 49 mundos atômicos do cosmos há espaço, tempo, matéria, energia, consciência, conformidade com a lei. Mas estes são totalmente diferentes nos diferentes mundos, de modo que o recém-chegado a um mundo superior pensa que eles estão ausentes até que tenha aprendido a compreender as maneiras inteiramente novas pelas quais eles existem e agem. O esoterista deve aprender a não usar as visões que traz consigo, a não prever as coisas de antemão, pois isso impossibilita a aquisição da percepção correta. Os relatos dos yogis mostram que eles não estiveram em contato com a realidade, mas viveram inteiramente em sua consciência subjetiva. Como conclusão, os próprios yogis devem falar e apresentar seus pontos de vista. Deles é uma linguagem que o místico também compreenderá. É a unidade que é realidade, que é poder, harmonia, atividade inteligente.
Fora da unidade, o poder é dividido e neutraliza a si mesmo por meio do autoengano e da autoafirmação em todas as suas inúmeras formas de identidade. Quando o self deixa de fazer parte da unidade, ele entra em oposição à unidade e se afirma às custas da unidade, arruinando-se. A união da consciência individual com a consciência da unidade prossegue gradualmente através da expansão do self para abraçar cada vez mais. O yogi testemunha um processo no qual o indivíduo assimila o universal em si mesmo. A separação cessa para quem entra na unidade, e toda oposição entre eu e você, o eu e o não eu, o eu e aquilo cessa. O Gnani abandona todos os desejos para si mesmo, todos os pensamentos que levariam à separação e se esquece de si mesmo como indivíduo. Ele se liberta de dogmas e visões tradicionais. Ele permanece intocado pela alegria e dor, felicidade e sofrimento, bem e mal, vida e morte. Todas as condições pessoais que tenham qualquer elemento de egocentrismo ou propriedade são aniquiladas. Antes disso, ele terá adquirido as qualidades que considerou desejáveis, tomando-as uma a uma, vendo todos os seus aspectos em todas as conexões concebíveis, na imaginação experimentando continuamente sua perfeição, até que tomem forma em sua consciência, tornem-se expressivas de sua natureza, fatores decisivos em complexos subconscientes, simplesmente estão lá e se fazem sentir espontaneamente como fatores dominantes em sua vida ativa sem que ele dê mais atenção a eles. Você não pode se tornar o que não é. Para o yogi, a autorrealização é um esforço metódico para tornar realidade suas possibilidades divinas. Mas ele faz isso como um sacrifício à divindade, como uma expressão da sabedoria divina, como um sinal de que a vontade divina foi feita para agir nele. Não há limites para as possibilidades do indivíduo. A vida corresponde à nossa confiança nela, porque ela nunca pode enganar. Procure se tornar perfeito e você o fará. O conhecimento pelo qual o yogi busca instintivamente é uma identificação da consciência, de modo que ele se torne realidade da mesma forma que ele é sua própria consciência. O semelhante só é conhecido pelo semelhante. O homem é essencialmente divino. Conhecer a si mesmo é tornar-se cada vez mais consciente de suas possibilidades divinas. Assim como a vida é eterna e só muda de forma, o indivíduo também é imperecível. O maior erro que podemos cometer é nos chamarmos de pecadores e irremediavelmente maus. Somos imperfeitos, pois ainda estamos a caminho da perfeição, a meta que todos alcançarão. O homem se limita afirmando que ele não entende nada, não pode fazer nada. Com isso ele mesmo corta sua conexão com o divino. O Gnana Yogi aprende a descobrir o superior no inferior, o divino no humano, aprende a espiritualizar o trivial. A verdadeira natureza da existência é revelada a qualquer um que busca descobrir a unidade em todas as coisas. É revelado em nossa consciência se apenas usarmos seus poderes da maneira certa. O visível tem sua contraparte superior. O perecível é um símbolo, uma parábola, o transitório, uma semelhança do eterno. Seguindo esta analogia universal, como abaixo, assim como acima, passo a passo, o indivíduo aprende a ver através da aparência, a afastar véu após véu do arquétipo que está oculto atrás. Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é um dos métodos para ativar a consciência emocional superior. É o método mais adequado para aqueles que pertencem ao sexto departamento e o que mais corresponde à visão de vida dos místicos ocidentais. O Bhakti atinge o estágio emocional mais elevado e, portanto, o do santo. A visão de vida deste yoga dificilmente pode ser melhor expressa do que pelas típicas visões indianas que se tornaram caros para muitos místicos ocidentais também. Bhakti Yoga é o caminho da devoção. Todas as formas de vida, vivas ou aparentemente mortas, são revelações do divino. Aprendendo a amá-los e adorá-los, o yogi procura fundir-se com a unidade e a divindade. Encontramos o que procuramos. Vemos no mundo aquilo que preenche nossas mentes. Quem não ama vê no mundo apenas o mal e que os homens são maus. Aqueles que odeiam descobrem o ódio em todos os lugares e continuamente encontram novos motivos para odiar. Eles temem tudo, se irritam, desdenham de tudo. Eles descobrem apenas falhas e falhas em tudo e em todos. Eles não podem ver o bem. Semelhante é conhecido por semelhante. De acordo com o Bhakti, o homem bom não pode descobrir nada de mal, porque não há mal nele. Para o homem que se torna, todo o mal desaparece e o mundo é como que transmutado. Ele é elevado a esferas onde verá apenas o que há de melhor nas pessoas, estará fora do alcance de suas vibrações negativas. Tal homem sabe que tudo é bom.
O amor humano é sempre marcado por algum tipo de egoísmo, pelo desejo de possuir. O amor divino é a experiência da unidade inseparável de toda a vida que nunca pode ser perdida. Quem percebeu a unidade experimentou uma espécie de felicidade diferente da humana, poder dar e somente dar e esquecer-se de si mesmo no dar e no servir. Depois disso, ele não pode fazer mais nada. Ele quer, tem que amar. Ele vive para amar. O amor não conhece limitações. Não precisa de motivo para amar. Ele encontra o amor revelado em todos os lugares. A força do amor inesgotável preenche a mente que se dispõe a se deixar preencher. O amor não precisa de prova da existência de Deus, pois vê a divindade do amor em tudo. Como Deus poderia ser outra coisa senão amor? Qualquer coisa que não fosse amor seria incompatível com sua natureza. O amor não conhece barganhas. Não deseja, não inveja, não se irrita, não busca seus próprios fins. Não é repelido por nada. Ela é atraída por tudo e ela mesma atrai tudo. O amor nunca cessa. Quem experimentou este amor, não ama por si mesmo ou pelo outro, mas porque tudo está incluído na unidade, tudo é unidade. Em tudo que desperta nosso anseio e nos deleitamos, a unidade se revela. Em tudo aquilo a que nos sentimos atraídos, sejam coisas, animais ou homens, é a unidade que foi a verdadeira causa da atração, atuando em nós e em tudo, para que nos tornemos capazes de amar e ser amados. O caminho para a unidade passa pela atração do sentimento, pela simpatia, afeição, anseio, devoção, adoração. Qualquer um que cuidadosamente e carinhosamente acalenta esses lentamente sentimentos que brotam descobrirão para sua alegria como eles lhe darão uma compreensão cada vez maior, um estímulo à ação junto com a capacidade de ajudar da maneira certa. Aprendendo a ver e admirar o que há de grande no homem, não apenas descobrindo, mas também trazendo à tona o que há de bom nos homens, dirigindo sua atenção para o que há de melhor neles mesmos. O devoto entra em contato com aqueles poderes de unidade que o atraem para a unidade e desperte o divino dentro dele para adorar o divino fora dele, porque a natureza da divindade é a adoração. Ele não precisa mais buscar objetos de seu amor nas coisas que o cercam e acontecem com ele. Ele experimenta a unidade direta e espontaneamente. O Bhakti hoje é positivo em tudo. Para ele todas as coisas são coisas divinas. Ele não precisa especular sobre a natureza do divino quando tudo manifesta o divino e ele mesmo experimenta o divino. Não pode abrigar nada além da divindade, não pode ser nada além da divindade. O yoga ensina que se pode alcançar a divindade adorando-a de forma pessoal ou sem nome e forma, mas que a maioria das pessoas acha mais difícil compreender o impessoal. Se o yogi imagina as qualidades do divino como uma personalidade, ele dota a divindade com as qualidades mais elevadas que ele pode inventar, tudo para admirar, adorar e devotar. Ele experimenta essa divindade na imaginação, visualiza-a até vê-la em forma viva em um ataque de clarividência emocional espontânea. Via de regra, as imagens dos deuses nos templos são altamente magnetizadas. As vibrações de oração ardente, meditação devota, anseio estático, impregnam as imagens com matéria etérica e emocional. Multidões de adoradores diários vitalizam cada vez mais fortemente este poderoso elemental à beira da visibilidade. O desejo intenso de ser levado a ver Deus é suficiente para ver o elemental. O Deus ou deusa sorri benignamente para o adorador. A sensação da presença de Deus com os místicos é causada por essa própria ação recíproca de um elemental emocional autoformado intensamente vivo e do próprio místico. O elemental torna-se um companheiro inseparável. Isso é, claro, apenas uma vantagem para aqueles que precisam desse sentimento. Eleva as vibrações emocionais à esfera das vibrações atrativas. Qualquer um que entrou na unidade e foi preenchido com o divino eventualmente perde a necessidade de limitação que reside em confinar essas qualidades divinas apenas a uma pessoa, por mais poderosa que essa pessoa possa ser. A forma que ele adorava é quebrada, ou ele transfere sua adoração para mais e mais formas, até que todas revelem as mesmas qualidades e a emoção não dependa mais da forma. A essa altura, também o elemento egoísta pessoal no adorador terá desaparecido. Muitas vezes, o yogi retém a forma para ter muito mais oportunidades de adoração também externamente de experimentar a divindade em todos os relacionamentos concebíveis na vida. Ele imagina Deus como pai e mãe, irmão e irmã, filho e filha, etc. Ele entra em todas essas relações de amor para se permitir mais amor. A unidade se manifesta também na amizade.
A simpatia, a segurança, a confiança que ele sente em um amigo lhe dão novas oportunidades de comparação, novas possibilidades de associações emocionais e experiências. No respeito e na deferência do subordinado para com o superior, na consideração e responsabilidade deste para com o subordinado, encontram-se outras possibilidades de descoberta da unidade. Todo tipo de amor, desejo, anseio é para o yogi uma manifestação da atração divina do indivíduo pela unidade. Esse estado às vezes pode ser descrito como loucura divina, devoção ilimitada e adoração ao divino em tudo. Assim, Ramakrishna caía de joelhos diante de uma prostituta na rua, adorando-a como uma deusa. O divino é revelado também em infortúnios, perdas e sofrimento, e o aflito considera todas essas coisas como oportunidades bem-vindas de fazer oferendas de adoração. Para o devoto, cada nova forma é uma nova possibilidade de descobrir e adorar a divindade, que está em tudo e sem a qual nada existiria. Karma Yoga. Karma Yoga pode ser melhor descrito como yoga da ação, conhecimento, compreensão e discernimento colocados em uma vida de serviço. O que antigamente era chamado de Karma Yoga deveria ser chamado de Dharma Yoga, o caminho do cumprimento do dever. O serviço autoesquecido é o caminho para adquirir todo o conhecimento necessário. Algumas autoridades consideram que o Karma Yoga costumava incluir o Hatha Yoga e o Laya Yoga, a ciência dos chakras. Pontos de vista divergentes, como de costume. De acordo com a hierarquia planetária, a atitude de servir a vida é o caminho mais fácil, seguro e rápido para o quinto reino natural. Todos os reinos capazes disso têm como principal tarefa da vida servir aos que estão em estágios inferiores de desenvolvimento, para que possam alcançar os superiores. Sem essa ajuda não haveria evolução, ou a evolução levaria muito mais tempo. Aquele que dá receberá. Aqueles que servem à humanidade desinteressadamente recebem cada vez mais oportunidades de fazê-lo. O próprio serviço desenvolve todas as qualidades e habilidades necessárias, libera de ilusões emocionais e ficções mentais. O Karma Yogi não acumula dinheiro, como fazem os gananciosos, apenas para destiná-lo a mais ou menos causas de caridade quando não pode mais desfrutar de sua fortuna. Mas ele não despreza riqueza e poder, no entanto. Ao contrário, ele reconhece sua importância enquanto a humanidade for dominada por tais ilusões. Ele usará esses fatores de poder para servir a evolução da maneira mais eficiente. Karma Yoga é provavelmente o yoga que menos atrai os indianos, que em grande parte têm atitude passiva perante a vida, mas a mais adequada aos ocidentais. Karma Yoga, então, é o yoga da ação como expressão da vontade. A ação inclui tudo que o indivíduo faz, toda expressão visível de pensamento e sentimento. Pensamento e sentimento que não são colocados em ação tornam-se obstáculos no caminho. O exemplo é o ensinamento mais poderoso. Para o Gnana Yogi, o conhecimento é bom e a ignorância é má. Para o Bhakti Yogi, o amor é bom e o ódio é mau. Para o Karma Yogi, o problema do bem e do mal coincide com o problema da liberdade e da servidão. Para a divindade tudo é bom. Antes desse estágio, tal absolutização facilmente acarretaria uma confusão de ideias resultando em um caos de certo e errado, e seria usada pela ignorância como defesa de sua própria imperfeição. O mal é o que é inferior a nós e implica sofrimento. O bem é o que é superior a nós, aquilo em que inconscientemente tateamos e de que só nos damos conta quando tentamos percebê-lo, mais ou menos involuntariamente. Então o reconhecemos imediatamente porque nos enche de felicidade. O homem está continuamente descobrindo de novo que o que ele agora viu ser o mal era então um meio para ele encontrar o bem, que a experiência do mal lhe explicava o que era bom. Finalmente ele vê que tudo que ele desejou para si o separou da unidade. Os ignorantes veem o mal na matéria e pensam que o homem caiu em pecado. Tornou-se mau e incapaz de fazer o bem por ter nascido neste mundo. Para o yogi isso é quase uma blasfêmia, a perversidade do ódio à vida. Para ele, toda a existência, visível e invisível, é uma revelação do divino com inúmeras oportunidades de realizar a vontade da divindade em atos de serviço. Tudo forma uma unidade. As partes aparentemente isoladas são todas manifestações da unidade una e indivisível. Quem vive na aparência vê apenas as partes e pensa que é um self independente, enquanto quem vive na realidade sabe que faz parte da unidade, é um com todo. O yogi busca a unidade, ao fazê-lo, eleva-se acima do bem e do mal e das mudanças perpétuas da vida.
O poder que todos consideramos ser nossa vontade se manifesta ao yogi tão fortemente em toda a sua natureza, quando ele segue a lei até onde ele pode ver, que ele entende que este não é seu próprio poder, mas algo que foram colocados à sua disposição e que se tornarão sua propriedade quando ele entrar na unidade. Ao fazer isso, ele se torna uma ferramenta da divindade e sua vontade coincide com a vontade do destino. Quem vê o divino em tudo deve 23 reconhecer, amar e adorar a presença dessa vontade divina em si mesmo e, ao fazê-lo, renunciar a todos os seus próprios motivos em favor da vontade de unidade em si mesmo. Isso significa que o yogi se oferece como sacrifício à divindade. Ao fazer isso, ele elimina todos os pensamentos de recompensa, todo medo ou apreensão quanto aos resultados da ação, bem como todo interesse egoísta, até mesmo a satisfação de ter agido desinteressadamente. Ele também se abstém de toda tentativa de valorizar sua ação, seja ela boa ou má. Tudo é sacrificado, mas o sacrifício não é autoanulação, não é negativo, mas positivo. Nada tem a ver com a resignação do fatalista, que facilmente degenerará em quietismo, sem agir. O sacrifício abrange tudo, cada ação, ou melhor, cada respiração, tudo se torna uma oferenda à unidade divina. Ele age para dar vazão aos poderes da divindade que fluem através dele. O resultado em si é uma oferta que é aperfeiçoada na obra sendo perfeitamente realizada. A prova de que o yogi sacrificou tudo é sua indiferença, divina indiferença, a tudo que lhe acontece. Ele nunca pergunta qual será o resultado, seja felicidade ou infortúnio, honra ou desgraça, vida ou morte. No Bhagavad Gita, que pode ser chamado de Evangelho do Karma Yoga, a necessidade de ação recebe a mais forte expressão simbólica possível na descrição da vida interior como uma luta entre dois exércitos preparados e preparados para a batalha. O poema foi uma reação contra a tendência à preguiça, ociosidade, quietismo, um protesto contra a indolência e a passividade. Essa apatia também foi fomentada pela superstição de que alguém pode ficar no caminho do karma, mais ou menos como ficar no caminho da lei da gravidade. O yoga da ação sempre foi considerado pela hierarquia planetária como essencial, pois o insight que não é posto em ação torna-se um obstáculo no futuro, segundo a lei do karma. Portanto, pode-se dizer que o karma yoga é tão antigo quanto o hatha. Apenas pressupõe a compreensão da necessidade da ação. Como atividade auto-iniciada e intencional, talvez se torne geral apenas quando a humanidade atingir o estágio de cultura. Em estágios inferiores, as incitações de compulsão às vezes são necessárias, por exemplo, em emergências ou, no caso de nações apáticas, de vez em quando uma chamada ditadura. O valor da realidade do yoga. Se alguém na Índia talvez pudesse entender Buda, não seriam os yogis, pois eles são ignorantes em esoterismo. Que ele ainda seja incompreendido, é claro que é inevitável no atual estágio de desenvolvimento da humanidade. Buda deixou claro para aqueles que podem compreender e entender que o homem não está em posição de resolver os problemas da existência, que a solução não pode ser lida nos escritos sagrados de nenhuma nação. Isso não é ceticismo à la Protágoras, Hume ou Bertrand Russell. Tampouco é agnosticismo à la Kant ou Herbert Spencer. Foi uma explicação de conhecimento extremamente bem fundamentada pelo então chefe do departamento educacional da hierarquia planetária. Se isso tivesse sido entendido, teríamos sido poupados de mais de 2.500 anos de especulação imaginativa sobre a realidade. Uma indicação quanto à discriminação dos historiadores cristãos da religião é que eles ousaram chamar Buda de ateu. Yoga torna um homem uma personalidade excelente e um santo. E isso é uma grande coisa no atual estágio de desenvolvimento da humanidade. Qualquer um que tenha chegado tão longe é capaz de atingir o estágio de idealidade com a aquisição da consciência causal em algumas encarnações, quando de outra forma talvez seriam necessárias milhares. Mas a yoga não fornecerá nenhuma visão de mundo sustentável. Não serve como hipótese de trabalho para quem tem formação científica. Por outro lado, pode ser adequado para aqueles emocionalistas que seguem o caminho do místico, através dos departamentos 642, que não estão interessados na natureza da existência, departamentos 7531. Quando os rishis que ensinaram na Atlântida, e ainda pertencem à hierarquia planetária, escreveram os Upanishads, etc., eles já haviam visto a necessidade de tornar o conhecimento inacessível aos indignos. Eles usaram o simbolismo que desde tempos imemoriais é o 24 linguagem simbólica de todas as hierarquias, mas também elaboraram novos símbolos engenhosos. A chave para estes nunca foi dada.
Durante os anos de 1875 a 1950, os fatos esotéricos foram gradualmente autorizados a serem publicados por intermédio de mensageiros da hierarquia planetária. Esses fatos foram rejeitados sem exame por todas as escolas de yoga. A Igreja Católica sabiamente proibiu leigos de ler a Bíblia. A existência de centenas de diferentes seitas protestantes é prova de que isso foi sábio. Todos eles entenderam mal a Bíblia. Então, é claro, tem a Igreja Católica. Antigamente, a leitura dos escritos sagrados da Índia era restrita aos eruditos da casta Brahmani. Eles pelo menos mantiveram suas interpretações errôneas em segredo. Diz nos Upanishads que o homem pode se tornar Deus, conhecer o ser e adquirir conhecimento de todo o universo. É verdade que o homem pode se tornar Deus, mas não como homem. Cada pedra, planta e animal também se tornará Deus. Mas isso acontecerá quando, no curso da evolução, as mônadas tiverem alcançado o reino divino. Eles leem sobre o self e acreditam que entendem o que é, sendo ignorantes do fato de que nenhum homem sem conhecimento esotérico pode interpretar esse símbolo corretamente. A mônada individual, átomo primordial, self último, pode talvez ser chamada de self, ou Brahman, ou absoluto, quando no sétimo reino divino ela mesma adquiriu a consciência cósmica total e com ela a onisciência e onipotência cósmicas. Finalmente se experimenta como o self supremo que sempre foi. Eles acreditam que o self, quando se emancipa de seus invólucros conhecidos, torna-se espírito puro, é absorvido pela alma universal e, assim, torna-se Deus. Mas a mônada continua seu desenvolvimento nos mundos superiores adquirindo invólucros nestes. Sem invólucro, a mônada perderia a possibilidade de atividade para continuar sua evolução. É verdade que o homem, como todos os outros seres, participa da consciência cósmica total, pois há apenas uma consciência e toda consciência é individual e coletiva. Mas o erro fundamental do yoga consiste na ficção de que o homem pode se identificar com a consciência cósmica total. A participação do homem nisso, mesmo no melhor caso, é restrita a apenas alguns por cento, como um self causal cerca de 6%. Muitas das qualidades e habilidades de que fala Patanjali podem ser adquiridas apenas no quinto e sexto reinos naturais. Ao ler esses sutras, os yogis pensam que ele estava se referindo às possibilidades do indivíduo no quarto reino natural. As faculdades da consciência superior sempre têm suas contrapartes nos reinos inferiores. Eles acreditam que ele fala das contrapartes inferiores que eles encontram em si mesmos. Eles nem mesmo entenderam o método de Patanjali de adquirir consciência nos tipos de matéria mental superior 47.4.5 e causal 47.1.3. É um erro pensar que a filosofia dos yogis se baseia em fatos que eles podem verificar por si mesmos. A visão de mundo do yoga é tão especulativa quanto a ocidental, mas há uma diferença considerável. Pois os yogis podem averiguar fatos no mundo físico-etérico e no mundo emocional, e isso lhes dá uma tremenda vantagem. Certamente. É verdade que esses tipos de sentidos não podem explorar os mundos ainda mais elevados. E também é verdade que os yogis não podem julgar corretamente o conteúdo de realidade daquilo que eles podem determinar. Essa foi a razão pela qual Swedenborg e Steiner se enganaram em todos os aspectos essenciais. Mas os yogis sabem que existem mundos superfísicos. Nenhuma psicologia pode chegar a uma concepção clara da consciência humana, a menos que tenha conhecimento dos diferentes invólucros do homem, dos diferentes tipos de consciência desses invólucros, da natureza desses invólucros, de sua interdependência e dos diferentes tipos de energias nos diferentes invólucros. Diferentes tipos moleculares. Um Rasa Yogi que alcançou o resultado que ele perseguiu conscientemente se assemelha em muitos respeito àqueles que atingiram o estágio de humanidade e adquiriram consciência de perspectiva. Mas ele não tem conhecimento dos fatos, para ele ainda esotéricos, que pertencem a esse estágio de desenvolvimento e também é incapaz de se libertar das ficções yogis fundamentais, que bloqueiam o caminho para uma visão clara da natureza da existência. Na fase da humanidade, o invólucro mental se liberta da coalescência com o invólucro emocional e é atraído para o invólucro causal. Quando o invólucro mental e o invólucro causal se fundem, o homem é um self causal e nunca mais será vítima de ilusões e ficções. Os yogis, por seus métodos, alcançam o controle das vibrações da consciência física, emocional e mental, e também da consciência objetiva físico-etérica, 49.3.4, e emocional, 48.3, em casos muito raros 48.2.
Mas por seus métodos eles não alcançam consciência objetiva mental nem causal. Eles são incapazes de decidir se suas ideias estão de acordo com a realidade ou não. O yogi alcança a integração de seus invólucros de encarnação, de modo que sua consciência mental controle sua emocionalidade, sua consciência emocional seu físico. Feito isso, o homem tornou-se o que a hierarquia planetária chama de personalidade, um termo muito vago caso contrário. Não basta ser santo para ser personalidade, como só os esoteristas entenderão. Métodos esotéricos de ativação. Esotéricos talvez possam ser chamados aqueles que dominaram o sistema mental pitagórico e lozoico e viram que ele concorda com a realidade. Mas, nesse caso, é preciso inventar outra designação para denominar aqueles que, além disso, possuem conhecimentos aos quais ainda não foi permitido se tornarem esotéricos, pois eles sempre existirão até que toda a humanidade tenha alcançado o estágio de idealidade. Yoga é a prova de que muitos dos possíveis métodos de ativação foram autorizados a se tornarem conhecidos publicamente. Mesmo o procedimento técnico dos métodos esotéricos corretos de ativação pode hoje em dia ser comunicado. Mas a própria chave permanece esotérica. Os ignorantes são advertidos contra qualquer tentativa de adulterar o assunto por conta própria. Infelizmente, os avisos não são suficientes, pois os tolos correm para onde os anjos temem pisar. As tentativas de vitalização e meditação dos centros dos invólucros resultam inevitavelmente em catástrofes. Via de regra surgem tumores no organismo, sem que haja para esses intrépidos perspectiva de alcançar seu objetivo. O anjo com a espada flamejante guarda a entrada do paraíso. Ao contrário dos métodos de ativação dos yogis, o esotérico é uma ativação metódica e sistemática da consciência passiva em um após o outro de tipos moleculares até então superconscientes. Isso é feito pela vitalização dos diferentes centros dos diferentes invólucros. A consciência em cada tipo molecular está ligada ao seu centro particular. Quando um centro é vitalizado, segue-se a consciência subjetiva daquele tipo molecular. A consciência objetiva é obtida pela consciência subjetiva no centro ativando aquele tipo molecular no invólucro. Como já foi apontado, apenas o self causal pode usar corretamente a consciência objetiva emocional e mental. Até lá, o indivíduo será vítima de sua própria ignorância e retardará seu desenvolvimento superior. Todos os invólucros agregados, exceto o causal, formam-se a partir do organismo, e os centros correspondentes dos diferentes invólucros estão conectados uns aos outros. Por causa disso, os centros têm posições que podem ser dadas em referência ao organismo. Os 7 centros mais importantes nos invólucros etérico, emocional e mental, recebendo suas energias dos 7 departamentos, são: localização centro número de pétalas departamento. Acima do diafragma coroa 960 primeiro. Acima do diafragma sobrancelha 96 quarto. Acima do diafragma garganta 16 terceiro. Acima do diafragma coração 12 segundo. Abaixo do diafragma plexo solar 10 sexto. Abaixo do diafragma sacral 6 quinto. Abaixo do diafragma basal 4 sétimo. As relações com os departamentos indicados acima são as do indivíduo normal. Também outras relações são possíveis. Nos Raja Yogis, por exemplo, o centro da sobrancelha pertence ao 5º, o centro sacral ao 7º, o centro basal ao 4º departamento. Os centros abaixo do diafragma já estavam desenvolvidos nos lemurianos e agora cumprem automaticamente todas as suas funções necessárias como órgãos de apreensão e atividade. Em contraste, os centros acima do diafragma são pouco desenvolvidos no atual estágio de desenvolvimento da humanidade, na maioria das vezes, apenas ligeiramente ativos. Dos centros do invólucro causal do indivíduo normal, que formam um órgão semelhante ao lótus, apenas os 3 são ligeiramente desenvolvidos. Durante as encarnações, estão conectados com os centros do coração e da coroa dos invólucros etérico, emocional e mental. Normalmente, o centro da garganta é desenvolvido no estágio da civilização, o centro do coração no estágio da cultura, o centro da sobrancelha no estágio da humanidade e o centro da coroa no estágio da idealidade. Mas a plena capacidade funcional só é alcançada quando o self causal consegue se tornar um 46 self. Até então, apenas algumas pétalas estão ativas. Em cada nova encarnação, o indivíduo em seus novos invólucros deve repetir todo o processo de ativação. Se o indivíduo uma vez recebeu o conhecimento e não o abusou, ele terá oportunidades para se lembrar de seu antigo conhecimento novamente em novas vidas.
O indivíduo que alcançou a plena consciência causal mantém isso durante todas as suas encarnações. Mas isso não significa que ele em seu novo cérebro saiba alguma coisa sobre isso. Assim que ele deixa seu organismo durante o sono, ele vive em seu invólucro causal, mas leva pelo menos 15 anos antes que ele seja capaz de apreender em seu cérebro sua consciência causal. Mesmo aos 35 anos, ele ainda pode não ter consciência de seu status, a menos que tenha entrado em contato com o esoterismo. Se o indivíduo não quiser fazer nada pelo seu desenvolvimento, ele, como o resto da humanidade, automaticamente no curso de milhões de anos adquirirá consciência subjetiva e objetiva nos diferentes tipos moleculares de todos os seus invólucros. Mas se ele não deseja permanecer no quarto reino natural mais tempo do que o necessário, ele deve ativar a superconsciência passiva em seus invólucros metodicamente. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, entretanto, nem mesmo Rasa Yogi pode resolver todos os problemas que surgem a esse respeito. Para atingir o quinto reino natural em apenas algumas encarnações, o aspirante deve se esforçar para ser discípulo na hierarquia planetária. Somente aqueles que adquiriram os pré-requisitos físicos, emocionais e mentais podem ser aceitos como discípulos. Fisicamente e dieteticamente, o treinamento do atleta para os Jogos Olímpicos pode servir de exemplo. Emocionalmente, devem descartar todas as manifestações de repulsa, ódio e adquirir as qualidades de atração. Mentalmente, eles devem adquirir consciência de perspectiva e uma habilidade bem desenvolvida para meditar da maneira certa. Todas as qualidades e habilidades devem ser colocadas exclusivamente a serviço da evolução, pois seu uso egoísta neutraliza a evolução. Conclusão: o homem tem todas as qualidades e habilidades que adquiriu ao longo de todas as suas encarnações. Mas estes permanecem latentes, enterrados, no subconsciente, até serem atualizados e ativados novamente em uma nova encarnação. Desde a fase da barbárie, o homem tem sido adquirindo todas as boas e mais qualidades da humanidade, todas em alguma porcentagem. As qualidades dos níveis inferiores são chamadas de mais, as dos superiores, de boas. Suas porcentagens determinam sua eficácia. Oportunidades de atualização e ativação em uma nova encarnação trazem as qualidades à vida. Frequentemente, uma nova lembrança será suficiente. Nisto reside a responsabilidade de todos os educadores e apóstolos da cultura. Responsabilidade pode significar que em uma vida futura a pessoa não terá oportunidade de se desenvolver, ou será prejudicada em seu desenvolvimento, ou até mesmo idiotizada. Ao meditar diariamente nas qualidades desejáveis, o homem pode adquiri-las em qualquer porcentagem. Ele se livrará de qualidades indesejáveis não prestando atenção a elas e meditando em seus opostos. Ele alcançará níveis mais altos meditando nas qualidades desses níveis mais elevados. Sem meditação, o desenvolvimento é tão lento que, mesmo depois de 100 encarnações, quase não há progresso perceptível. Nenhum estágio no desenvolvimento da consciência pode ser omitido, porque todas as qualidades de cada nível são necessárias para o desenvolvimento contínuo. Em dezenas de milhares de vidas, cada indivíduo deve percorrer sua escala de desenvolvimento de baixo para cima, até que tenha adquirido 100% todas as qualidades e habilidades necessárias. Os superiores incluem neles os inferiores, e todos estão compreendidos nas 12 qualidades essenciais, que tornam possível a existência continuada no quinto reino natural. Quais são esses 12? O indivíduo deve descobrir por si mesmo, uma vez que tenha adquirido a consciência causal. Antes disso, não há compreensão deles, nem há palavras na linguagem humana para nomeá-los. Podemos ter certeza de que neles entram as mais nobres qualidades emocionais, o chamado caráter, invulnerabilidade, legalidade, justiça, retidão, confiabilidade, magnanimidade, lealdade, honestidade, etc. Cada um pode adicionar à lista por si mesmo. As habilidades mentais mais necessárias incluem bom senso, discernimento e discriminação. O bom senso não aceitará arbitrariedades ou absurdos, distinguirá entre o real e o irreal, verá as imensas limitações do homem em todos os aspectos, verdadeira humildade. O estágio da cultura é o estágio da atração emocional, 48.4.2. O indivíduo adquire consciência ativa nos tipos moleculares emocionais mais elevados. Para atingir o tipo emocional mais elevado, 48.2, ele deve ter alcançado a mentalidade mais elevada do estágio da civilização, 47.6, pois um santo humano nunca pode ser uma pessoa mentalmente insignificante.
O estágio da humanidade, 47.5, não é alcançado até que o estágio do santo tenha sido percorrido. Os humanistas usam seu tempo livre para ativar a consciência de perspectiva, 47.5, e síntese, 47.4. Se eles não tiverem a oportunidade de ativar suas qualidades latentes de santidade, eles podem não parecer muito santos, um fato que os moralistas nunca poderão entender. O humanista encara o culto das aparências como hostil à vida, mas participa da vida social para estudar os diferentes níveis de desenvolvimento da humanidade e ter algumas ocasiões para dizer algo sensato. As diferentes visões do mundo são diferentes hipóteses, tentativas de explicar a realidade e a vida. Cada um aceita a visão que melhor corresponde ao seu nível de conhecimento. A humanidade constitui um reino natural, que, como todos os outros reinos naturais, apresenta vários níveis de desenvolvimento. Os que estão nos níveis superiores têm como tarefa ajudar os que estão nos níveis inferiores a sentirem-se com mais nobreza e a pensarem de forma mais racional, para ajudá-los a desenvolver sua consciência emocional e mental. Para atingir o próximo reino superior, aquele reino de unidade, amor e sabedoria, do qual Cristo e Buda testemunharam, devemos ter adquirido o tipo mais elevado de consciência emocional e mental e devemos mostrar nossa disposição de servir à evolução. O que a humanidade pode fazer, também deve fazer, de acordo com a lei. A única garantia de que qualquer pessoa que em alguma encarnação tenha alcançado o ápice da percepção e habilidade humanas terá a oportunidade de adquiri-las novamente em uma nova vida, é que toda a humanidade recebe o mesmo 28 oportunidade favorável. Quem não fez de tudo para combater a mentira e o ódio não tem direito a possibilidades especiais. Ele também não deve ter pena de si mesmo no futuro. O texto acima constitui o ensaio Yoga in the Light of Esoterics de Henry T. Lawrence. O ensaio é a 7ª seção do livro The Knowledge of Reality, de Henry T. Lawrence. O texto é uma tradução do sueco por Lars Adelskog. A tradução original, feita em 1979, foi revisada por Lars Adelskog em 2014. O presente texto é o revisado. Copyright 1979-2014 da Henry T. Lawrence Publishing Foundation. Todos os direitos reservados. Últimas correções inseridas em 11 de abril de 2018.